Mais um Qualitar em Foco e hoje nós estamos aqui com os especialistas da agência e Sales for You, que vai falar sobre gestão de marketplace. Pessoal, tem muito conteúdo para aprender com eles aqui hoje, porque o foco são vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, André. Mais uma vez aqui, muito satisfeito, tá, pelo convite. E vamos falar bastante, né? Não, e o Line que aqui já está todo mês e justamente levando conteúdo. E hoje a gente vai conhecer um pouco da agência, Exato. né? E Sales for You, como é que começou essa agência? Fala para nós. Essa parte eu vou deixar o Thiago contar, que acho que ele vai ter mais né? Tá. dinâmica para falar. Vamos lá, Thiago. Bom, Andréia, tudo bem? Joia? Prazer, viu? Muito prazer estar aqui com você. A minha história com o Lineker, ela é uma história relativamente recente, começou na pandemia, né? Na pandemia, eu já trabalhava com vendas em marketplace faz um pouco mais de 8 anos e acabei quebrando na pandemia, mas isso aí eu posso falar sobre essa história depois. E procurando novos produtos para vender, acabei conhecendo o Lineker, que tem a fábrica, né, Schiarelli, que faz drop aqui em Franca, muito forte, inclusive. E comecei a vender os produtos dele, acabei conhecendo ele pessoalmente. A gente, como dois precoces, assim, no relacionamento de coisa de 3, 4 conversas, a gente identificou essa necessidade no mercado, porque o Lineker estava crescendo muito com drop e ele sempre se esbarrava com clientes que tinham dificuldades de fazer o negócio acontecer, né? Porque muita gente migrou para a internet na pandemia, né? Então não sabia fazer cadastro de anúncio, não entendia nada de plataforma. E foi enfim. o boom também na internet de vendas, Exatamente. porque todos passaram a comprar, a maioria das pessoas pela internet. Sim, né? sim. E então o Lineker com essa dificuldade, porque os próprios clientes dele estavam tendo dificuldade de entrar na internet e fazer o trabalho inicial. E aí a gente conversando, surgiu essa ideia, cara, e se a gente montasse uma agência, né, para prestar serviço e tal? Aí a gente se reuniu mais algumas vezes, fez um pequeno plano de negócios e a gente iniciou dia 1º de fevereiro do ano passado, né, de 2023, e está aqui até hoje. Interessante falar assim, o Thiago tem 9 anos, 8 anos? Quase 9 anos já. Né? Eu já estou há 15 anos, né, André? E essa ideia de agência, eu coloquei ela em prática em 2019, sozinho lá na empresa, com alguns colaboradores meus. Só que devido à demanda, a Schiarelli naquela época crescia de 100% a 120% ao ano. Eu não tive como tocar as duas coisas ao mesmo tempo, e eu deixei parado. Depois, com o assunto, o Thiago tem uma experiência muito grande, ele entende bastante, né? E a gente juntou os assuntos e falou, cara, já tem uma ideia mais ou menos alinhada. Vamos juntar as ideias aqui e fazer acontecer. E hoje está dando muito resultado. A gente atende alguns clientes aqui em Franca. A gente conseguiu fazer que eles tivessem um resultado muito expressivo, né, Thiago? Tem alguns cases de sucesso, né? Então, assim... A gente já teve até cliente que pediu para parar. É sério? Dá uma pausa aí que eu não estou aguentando. Aconteceu. E como que funciona esse trabalho de vocês? Né? A agência é focada na gestão de marketplace, mas como que é essa dinâmica? Porque vocês trabalham só com empresas, né? Isso, não é exato. Pessoa física, só empresa. É importante dizer assim, a gente, pela estrutura que a gente já tem, talvez o que a gente vai entregar de resultado, a pessoa física não vai conseguir atender. Isso. Não vai conseguir suprir a demanda que a gente consegue fazer. Então, a gente optou em, às vezes, criar uma régua de uma empresa que já tenha pelo menos uma estrutura mínima ali, para que a gente possa alavancar. Porque como a gente não cobra um valor fixo alto, nosso valor fixo ele é muito baixo, por alguns sistemas que a gente usa, e a gente é comissionado, né? Então, a gente tem uma participação no lucro com a empresa que está vendendo, com o cliente nosso. Então, a gente precisa de entregar resultado. Então, para entregar resultado, nada melhor do que a gente ter uma empresa que também vai conseguir ter um potencial de crescimento, entendeu? Isso. Então, por isso que a gente adotou essa estratégia, não para desmerecer ninguém, muito pelo contrário, para que a gente possa pegar uma empresa que ela tenha um resultado pequeno ou nem tenha resultado, a gente consiga alavancar ele de forma que aconteça o que o Thiago falou. Teve um cliente nosso que falou assim, gente, para de vender que eu não estou dando conta de entregar. Gente, que maravilha. Acho que isso é sonho de todo empresário, né? De começar a vender e falar assim, nossa, estou crescendo e ainda pedir, para que eu tenho que me estruturar para conseguir atender, né? Mas quando vocês chegam na empresa, tá? A pessoa quer começar o trabalho, né? O empresário ali de vender nos marketplaces. Como é que é essa orientação? Como é que é essa estratégia que vocês fazem para entregar essa gestão com qualidade e eficiência para o cliente poder pedir para? O primeiro passo é, lógico, é conhecer a empresa e o que o empresário, ou o diretor que seja, né, e que ele espera de resultado a curto, médio e longo prazo.
Até para a gente entender e fazer um plano uma estratégia de vendas junto com ele, né? E a partir daí depende mais da empresa do que da gente, porque a gente já sabe o que fazer. A gente entrega algumas ferramentas que a empresa precisa passar para nós, fotos, descrição básica, enfim, né? E a partir daí começa o nosso trabalho, que a gente não ocupa em nada da empresa, tudo a gente cuida de toda a gestão, desde criação de anúncio até análise de dados, publicidade. É interessante salientar que a gente não cuida de rede social. É somente a parte de marketplace mesmo. Né? É importante a gente Só a deixar venda claro. do produto. E no marketplace, a gente também não pega site próprio. Às vezes, se a pessoa tiver um site próprio, a gente não pega também. Esse é um ponto importante de destacar, André, porque ainda tem muitas pessoas que confundem como se a gente fosse uma agência de marketing digital, né? E não tem nada a ver. O nosso trabalho é completamente focado nas empresas de marketplace. Mercado Livre, Shopee, Magalu, enfim. Para aquele empresário que queira vender o produto dele dentro dos principais marketplaces. Exato. Né? E expandindo um pouco a explicação que o Lineker estava fazendo, toda vez que a gente tem acesso a um cliente novo, o primeiro passo nosso é entender se esse cara já vende, porque às vezes acontece, talvez o cara ele já tenha ali as contas dele e tal, mas ele não está conseguindo performar, e também se o cara não vende, porque dependendo da situação, nós temos duas estratégias diferentes, né, que a gente vai começar a operar naquele cliente. O cara que já vende, por exemplo, eu preciso começar catalogando os produtos dele para entender se tudo que ele tem para vender está de verdade anunciado nas plataformas, se ele tem mais de uma plataforma, se esses produtos estão espelhados entre elas, se ele tem um sistema por trás que faz a organização dessas vendas, como um ERP, por exemplo, entendeu? E a partir daí a gente faz mais do que só ajudar o cara a vender, porque na verdade a gente também organiza o negócio dele. Né? Tá. Então, dependendo da situação que o cara, que esse empresário tiver, a gente acaba se tornando uma solução bem completa, porque a gente vai organizar o negócio dele e depois partir para essa parte de gestão. E aí a gestão que seria? Eu vou pegar o produto desse empresário, colocar ele para vender nos principais marketplaces que o produto dele se enquadra, né? Porque nem tudo dá para vender em todos os lugares, tá? E a partir daí a gente começa a fazer uma análise de resultados desses produtos e também fazer uma análise de mercado da concorrência, para começar a entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ver o que pode ser melhorado, aonde já está acertando bastante e como que potencializa aquilo. A gente vai fazer um trabalho que o empresário não tem tempo de fazer, porque na verdade ele precisa gerir o negócio dele, né? Que seria, de repente, ir atrás de novos produtos, ir atrás de baixar o custo que ele tem para poder ter uma margem de lucro cada vez melhor, né? Então, a gente vai fazer toda a gestão, a nossa função é pegar o produto, colocar na plataforma, fazer vender, e na hora que sai a venda, aí volta para o empresário. Aí é ele que vai embalar o produto, despachar essa mercadoria, ele também que tem um contato com o consumidor final, né? Porque eu entendo que o empresário não dá para ficar respondendo os clientes e fazendo tudo, né? Exato. Então... E também por uma questão assim, eu entendo que o empresário é nosso cliente e aí esse consumidor final ele é cliente do nosso empresário, sabe? Então, até para a gente não misturar as coisas, vamos dizer assim. Porque aí, de repente, às vezes tem uma troca, uma devolução, a decisão final é dele, né? De como que ele vai lidar com aquilo, entendeu? E como que é feita essa análise do produto? É importante a gente saber disso. A gente pode só passar por cima. Não, porque são vários. Acho que nós precisaríamos de uns 15 anos de podcast, né? Eu falo assim, ó, que são vários produtos, pelo que eu entendi. Vocês seja o nicho que for. Não tem um nicho específico, exato. Pode ser qualquer nicho de mercado. E aí vocês têm que aprender verdade, sobre André, o produto. É o seguinte, a maneira como você faz para vender, como a gente diagnosticou algumas estratégias dentro do marketplace, ela é válida para, não digo todos, mas 90 e tantos % dos produtos que são vendáveis, né? Produtos físicos, lógico, né? A gente está falando. Então, hoje a gente já vendeu quadro. Me ajuda aí. Quadro, suporte de televisão. Tem um cliente nosso que entrou agora, ele é muito forte suporte de televisão. Muito forte. Brinquedo, enfim. É totalmente roupa de diferente. Bebê. Roupa de bebê. Eu costumo dizer, André, que a nossa obrigação, na verdade, é entender de plataforma, não é nem de produto. Porque o produto, na verdade, o meu cliente entende mais do que eu sobre essa questão. Mas a minha obrigação é entender assim, como que eu faço aquele produto performar dentro da plataforma usando tudo que a plataforma me permite usar para que isso aconteça, entendeu? Então, a gente, no nosso caso, a gente precisa ficar mais preocupado assim, por exemplo, precificação, né, como que o mercado está trabalhando aquele produto. A gente tem ferramentas que nos ajudam a descobrir a demanda
que tem para aquele produto. Então, no final, o produto em si, se é um microfone, se é uma mesa, acaba sendo um pouco indiferente, entendeu? Entendi. E essa estratégia que você faz para cada... Onde que ele vai vender? No qual marketplace é mais interessante de acordo com o produto? Isso. Tem isso ou tudo vende em todos os... Não, tem isso também, tá? É feita essa análise. Até, inclusive, eu conheci o Lineker por causa disso. É. Dessa... E conhecer isso foi muito bom, né? Porque vocês montaram até agência juntos já. Virou um negócio, né, Thiago? Nessa época que eu estava procurando produtos para vender, outros produtos para vender, porque eu tinha quebrado, como eu mencionei, eu comecei a vender calçado e não estava dando muito certo. E eu escutei uma pessoa falando que talvez você tenha um produto certo, mas ele está anunciado no lugar errado. E aí foi onde minha chave virou, mudei de plataforma, começou a dar muito certo. Aí eu comecei a ir atrás de nossos fornecedores e acabei conhecendo online. É pra gente ver assim, ó, até o Thiago acho que ele não falou sobre isso, mas ele não vendia calçados no começo. Não. Então é pra gente ver que assim, o que eu Exato. entendo, depois que a gente montou o escritório, a gente começa a conversar com os clientes nossos, até com pessoas que ainda não viraram clientes, é que a pessoa ela tem a ideia assim, ela conhece o produto dela. Eu vendo calçado, né? Eu conheço bem o calçado, eu conheço bem meu produto, as características e tudo. A pessoa começa a vender na internet, ela tem um resultado pequeno, ela acha que aquilo ali tá satisfeito. Mas é o que o Thiago acabou de pontuar aqui. A gente não foca no produto, a gente foca nas estratégias da plataforma. E de cada plataforma. Cada plataforma a gente faz estratégias diferentes, tem mecanismos diferentes de atuar em cada plataforma. E eu acredito que é por isso que talvez algumas empresas desanimam. Eu conheço muita fábrica aqui em Franca que eles já, sei lá, venderam há 3, 4 anos atrás e hoje parou. Parou de Tem vender. fábrica que esse ano, um amigo meu falou, né, parei, cara, eu desanimei. Porque o cara entende muito de calçado. Só que quando ele vai partir para a plataforma, ele não tem paciência para aprender a fazer isso, entendeu? Exato. Então é onde a gente oferece esse trabalho, que a gente entende ser um diferencial porque a gente atua na prática, né? Eu já estou há 15 anos, o Thiago está há 9. Então, a pessoa que entende muito do produto dela, talvez, se ela não tiver uma pessoa especializada dentro lá da empresa, ou um parceiro, no caso nós aqui, ela vai ficar patinando por muito tempo e ela acha que não dá certo. Sendo que talvez ela só não tenha as ferramentas para fazer o produto dela vender. E é esse tipo de trabalho que a gente oferece. É você trazer o seu produto, o seu conhecimento, né? E a gente, com o nosso conhecimento, fazer aquilo ali dar certo. E importante pontuar o seguinte, isso aqui é um trabalho, até o nome gestão especializada é por causa disso. Não adianta você fazer só 6 meses ou 1 ano e achar que aquilo ali você resolveu para o resto da sua vida. Você faz 6 meses, 1 ano, às vezes dura mais 1 ano e meio, só que daqui a pouco começa a cair e você não entende o porquê. Porque em períodos diferentes, a gente aplica estratégias diferentes para que você mantenha a sua conta sempre no alto, para você ter um resultado mais perene, entendeu? E muda muito também as plataformas. Sim, cada plataforma tem uma maneira de trabalhar, de cadastro é completamente diferente. Jeito de enviar produto. Jeito de enviar produto, publicidade. Publicidade então, né, Thiago? Não, cara, a gente publicidade sofre. nem se fala. Publicidade, você vem com uma estratégia formada de uma plataforma, deixa eu ir lá para outra. Parece que você tem que fazer uma lavagem cerebral e chegar naquela outra plataforma para você se adaptar a ela. Hoje, pra gente, é quase como... A cada vez que a gente abre uma plataforma nova no navegador, você vira uma chave dentro da cabeça para trocar falar, esquece tudo que você sabe do Mercado Livre, que agora você tá vendo na Shein. É outra história. Aí você fala dessa mudança. Agora, como que o empresário dá conta de ver tudo isso, gente? Não dá, não tem. É por isso que é importante ter... Porque é o que você acabou assim, de falar, ele consegue produzir isso aqui e entregar o melhor no mercado. Mas aí ele não tem uma gestão especializada para fazer isso acontecer. André, não vamos falar que você é só a gente, não. Se ele tiver uma pessoa muito boa dentro da empresa que sabe dominar os marketplaces, a empresa vai embora, vende muito, né? Isso. Só que a gente percebe o quê? Esse mercado, ele é muito complicado, porque às vezes você contrata uma pessoa que ela não sabe ainda. Você passa todo o seu conhecimento e ela aprende a vender. Ela vê uma situação ali que ela fala, peraí, por que eu não estou vendendo o meu produto? Aí ela sai da empresa o que mais acontece. E vai trabalhar por conta própria. Não estou falando que isso está errado, muito pelo contrário. Eu incentivo isso, acho muito legal isso. Os meus funcionários hoje lá na Schiarelli, eu meio que obrigo eles a vender na internet. A gente, vocês têm que vender, põe um produto para vender. Já teve uns 2 que eu perdi lá por causa disso. Porque começou a vender muito na internet e saiu. Mas eu fico satisfeito. Porque é legal, assim, você vê o resultado e a pessoa crescendo. É legal isso. Mas tem empresa que não tem essa mentalidade. Você já treina para eles voarem, né, Laine? André, eu não seguro nada. Todo o conhecimento que eu tenho, eu prefiro passar. E até porque isso vai me beneficiar também.
Porque lá na frente, cara, Ele faz sinceramente... produto para os outros venderem. Sinceramente, então, na verdade, se tem uma coisa que eu quero que aconteça lá na frente é chegar umas 10 pessoas e me falar, cara, hoje eu tô bem por causa de você. Porque você me ensinou. Eu quero que aconteça isso, entendeu, André? Vocês têm duas linhas, né? A verdade, o Lineker vai ter muitos e muitos depoimentos, porque ele realmente ajuda as pessoas, né, físicas também, que é através do dropshipping, para elas Sim. né? Que é o que a Schiarelli tem. E eu falei, gente, mas agora ele também, a hora que eu, né, estava organizando para convidá-los para vir aqui, falei assim, mas gestão também? Como assim? Onde o Lineker está? E realmente ajudando o empresário. Gente, porque o empresário hoje não consegue fazer tudo isso. A gente não consegue aprender tudo. E principalmente aqui no Brasil. Porque aí ele tem que ser o da venda da internet, do marketplace, da rede social dele, da produção, dos funcionários. Deixa eu só dar um depoimento aqui, assim, eu sei que o empresário hoje, no Brasil, ele é meio faz tudo, né? Faz eu sou tudo. assim também. Eu não... cuido da venda, do financeiro, só que eu também tenho as pessoas lá que são as responsáveis, então eu mais gerencio aquilo ali. Quando a gente fala de marketplace, o problema de algumas empresas... Vamos falar de calçado, que é um ramo nosso, né, Thiago? O problema de algumas empresas que eu vejo é o seguinte, o empresário ele também quer pegar isso para resolver. Só que marketplace é um negócio tão mais complexo do que você gerar uma equipe de venda, gerenciar uma equipe de vendas, um financeiro. Isso já é uma coisa meio habitual do empresário, seja de qualquer ramo ele for. Agora, quando você parte para marketplace, né, Thiago? Eu estava vendo, antes de ontem, o Mercado Livre já mandou atualização já. Não, de API, de coisa, então tá ontem sempre já saiu uma atualizando. atualização nova da Shopee também, em relação a anúncios, é todo dia. Aí a Shopee tá com o GMV Max agora para fazer os anúncios, né? Então, a gente vai ser, ó, gente, é muita coisa, tem muito marketplace. Aí eu falo, o empresário já tem 200 operações para ele cuidar da empresa dele ali, que são passíveis dele estar cuidando, porque tem demanda, né? Óbvio. Aí ele vai pegar um processo tão complexo desse aqui para cuidar também, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai achar alguém que ajuda a gente aqui, ou então um funcionário, um colaborador, ou ele vai desanimar e falar que não dá certo. Por isso que um amigo seu parou, né? Falou, Sim, desanimei. Sim. Marketplace hoje, sendo muito sincero, eu bato o pé e faço essa afirmação. Se o empresário ele não dedicar o tempo dele 100% para o marketplace, ele não vai ter resultado. Ele, a nível que eu estou te dizendo, assim, ele ter que largar a operação dele para alguém fazer, para ele sentar na frente do computador e falar, eu vou trabalhar só com o marketplace. Hoje o marketplace ele não te permite mais falar assim, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Igual, por exemplo, muita gente hoje quer começar a vender no marketplace, e o marketplace ele tem um benefício, né? Que você pode fazer independente do lugar que você estiver. Então a pessoa às vezes ela está trabalhando e mesmo assim ela cria uma conta no Mercado Livre, no Shopee, que são os lugares mais fáceis, e começa ali uma pequena operação. E normalmente essas pessoas elas não têm resultado justamente por causa do tanto que o marketplace exige delas em relação a essa questão de você estar ali presente, sabe? Para você ter uma ideia, eles sabem até quanto tempo você fica com a tela do seu computador aberta no navegador da plataforma. Tô brincando. Sim, sabe de tudo. E assim, quais são as exigências? Cada marketplace tem uma, né? Mas fala algumas, assim, problema, porque né? a gente, às vezes, tem gente vendendo lá, mas não sabe. Você tem algumas exigências, como, por exemplo, essa questão que eu falei de estar presente. É uma... por mais que, às vezes, alguém vai olhar e falar, mas eu tenho resultado. Não, mas não é sobre o resultado que você tem agora, é sobre o resultado que você poderia ter e não tem, entendeu? É sobre isso. Ou que você pode vir a perder também, né? Porque acontece muito do tal do voo de galinha, né? O cara começa a vender e fala, agora eu acertei a mão. De repente, ele não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Eu passei por isso. Então. A diferença é que eu sei o que aconteceu, que foi na pandemia. Eu tive esse voo de galinha. Como é que foi esse? Conta, porque eu acho que todo mundo... Né? Eu acho assim, bacana a gente falar sobre isso, porque todo mundo teve um desafio. Sim. Né? E que é importante ver o que aconteceu e saber Eu acho que no meu caso, André, foi para pagar a língua. Eu sou nascido e criado em Franca. Eu sou francano desde que nasci. E quando eu comecei a vender na internet, eu pus na minha cabeça que eu não ia vender calçado. Eu te juro, eu ficava, não, calçado eu não vou vender. Você não queria vender calçado. Não, e eu... capital do calçado. Na capital do calçado. E eu, desde a infância, eu sempre tive um vício muito grande com videogame. Sempre fui fascinado.
E então, quando eu comecei a vender, eu falei, cara, eu quero vender produto de informática voltado para o público gamer. E então eu comecei minha jornada. Só que aí o que aconteceu? Na pandemia eu já estava indo muito bem, estava dando muito certo, eu estava já trabalhando em casa, tranquilo, assim, já não tinha mais nem preocupação com o quanto que eu ganhava todo mês, eu já conseguia tirar meu salário e tal. Não, eu estava literalmente no negócio que eles chamam de one personal business, se eu não me engano, que é o negócio de uma pessoa só. Eu trabalhava sozinho, faturando, já estava ali com quase 100 mil reais por mês de faturamento e indo super bem, vendendo produto de informática. Só que quando veio a pandemia, eu tive esse voo de galinha, o meu negócio explodiu, eu juro para você. Num mês eu tinha 80 mil de faturamento, no mês seguinte eu fiz 300 mil. Meu Deus. De um mês para o outro. O negócio foi tão louco que eu tirei a minha esposa do serviço dela para me ajudar a responder pergunta, porque... Não dava conta. Não dava. Eu lembro que eu acordei num domingo, de domingo para segunda, eu acordei na segunda-feira, eu tinha mais de 130 mensagens e mais de 100 perguntas na minha conta para responder. Era muita coisa. E só que, o que eu não me liguei? Que informática é tudo importado, né? Pouquíssimas coisas são fabricadas no Brasil. Então a China fechou, aí não tinha mais produto. O que vinha de navio, que estava já a caminho, chegou no porto, ficou travado, não podia desembarcar. Então acabou o produto. Eu tinha produtos, para você ter uma ideia, que eu comprava por R$50, no meio da pandemia, ainda no meio do ano ali de 2020, esse produto de R$50 já estava custando 150. O custo triplicou, então, enfim, foi uma loucura. E aí foi onde acabou o produto, eu não tinha mais nada para vender. Simplesmente. Fecharam os portos, né? Fechou os portos. Fechou tudo. Aí, o que você fez? Desesperou. Você passa de 80 para 300, André, de repente não zera. Mais. Eu sou um cara que, assim, eu tenho uma fé lascada em Deus. Muito. Eu, sinceramente, hoje eu estou num estado de espírito que não importa o que está acontecendo, eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Eu sou assim. E aí um dia bateu na minha porta um amigo meu, ele chama Ronilson, amigo de infância, e ele estava doido para começar a vender na internet, só que ele não sabia o que fazer. Mas ele já tinha uma ideia de trabalhar com alguma coisa que ele pudesse confeccionar depois. Então, tipo, ele queria, de repente, pegar calçado ou vestuário, porque se desse certo, dava para meio que montar uma fabriqueta e começar a produzir, né? Ele já tem mais essa mentalidade. Eu sempre fui o cara mais do produto pronto, sabe? Eu prefiro pegar o produto pronto, eu acho mais fácil. E aí foi onde a gente começou a procurar, aí começou a vender calçado. Eu fui sócio dele por 2 anos, e depois conheci o Lineker, aí eu separei dele. Brincando, se o Rony estiver vendo, a gente é amigo até hoje. A gente mora um de frente pro outro, na verdade. Tá. Mas é que aí, cada um, a gente é mentalidade um pouco diferente, só profissionalmente a gente separa. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta das exigências, então, assim, exige muito da pessoa mesmo, exige conhecimento. Gente, mas ele foi vender calçado, tá? No fim eu tive que vender calçado. Não teve jeito. E ganhei muito dinheiro vendendo calçado. Não me arrependo. Mas exige muito conhecimento, então você não pode parar de estudar, sabe? Eu compro curso até hoje, eu estava comentando com o Elton mais cedo, eu estou nesse momento fazendo um curso, hoje eu tenho aula das 7 às 11 da noite, e eu já estou de olho em outros que eu quero comprar. Quero ver se você vai comprar o meu, hein, André? Então. É verdade. E que bacana, e a agência acabou surgindo justamente para ajudar, né? Isso, para ajudar o empresário a poder gerir, porque, gente, não é fácil essa gestão. Na pandemia, muita gente virou empresário de sopetão. Porque a hora que você fala das estratégias e das exigências de cada marketplace, a gente tem que estudar todo dia. Tem. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem até uma recomendação, de repente, por exemplo, você que quer começar agora, eu sempre recomendo, comece em uma plataforma, domina ela primeiro, depois você vai para outra. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo hoje é querer já criar conta em todas as plataformas de uma vez, sendo que ela não tem nenhum tipo de conhecimento. Só complementando o que o Thiago falou, quando ele fala domina, não é você chegar e fazer todos os anúncios e falar, dominei. Não. É aprender a vender. Aprender a vender. É começar a vender, dar resultado, você vê que você tem um número expressivo ali, você já dominou como é que você responde mensagem, perguntas, já tem colaborador. Feito isso, vai para a próxima plataforma.
Porque é muito complicado você ter várias plataformas. Eu falo por minha conta. Eu tenho 6 plataformas diferentes com 3 empresas diferentes. Eu tenho 14 contas de marketplace. Gerir isso é uma trabalheira do caramba. Só que eu já estou com 15 anos de estrada. Aí tem gente que quer começar hoje e ele já entra lá. Pô, eu vendo calçado. É Mercado Livre, Shopee, Shein, Dafit, Netshoes. Você fala, cara, calma, relaxa. Vamos com calma. As coisas têm que ter tempo, entendeu? Respeitar o tempo. Sim. Então, assim, só complementando porque o Thiago falou isso aí, eu concordo plenamente, assina embaixo que ele falou, porém a pessoa tem que entender, o dominar não é fazer anúncio. O dominar é você falar assim, peraí, eu fiz anúncio, começou a vender, tô com resultado, tô conseguindo expandir, já dominei o Ads, tá, agora eu posso começar a pegar outra plataforma aqui também e começar a trabalhar, entendeu? E mesmo assim, eu só vou acreditar se você já fizer uns 2 anos que ela tá fazendo isso. É que assim, normalmente a pessoa não vai esperar isso tudo. Né? E mas geralmente qual que é a dificuldade maior dos clientes da agência hoje? Que eles querem resultado às vezes para ontem, né? Não, isso daí esquece. Não é? André, isso aí eu falo muito pro Thiago, que às vezes a gente tem que ser um pouco psicólogo lá, sabe? Não tem. Porque às vezes o cara chega lá, ele fala assim, ó, tem um cliente nosso que ele chegou, acho que foi no Thiago, ele vai saber falar melhor sobre esse assunto. Ele fez uma compra, explica para ele, aqui, Thiago, aquele cara fez uma compra que sim. ele queria que as vendas nossas já pagassem os boletos dele. A gente falou, calma, meu, não é assim não. Foi um cliente, não é de Franca, é de fora de Franca. E na nossa reunião, né, online, eu comentei, falei assim, olha, eu gosto de brincar, falo, não é igual fritar pastel, você não vai colocar de um lado e tirar do outro, não é assim que funciona. Fiz toda a orientação. Mesmo assim, o cliente estava empolgado. Ele foi, comprou algumas mercadorias a prazo, contando que ele ia vender elas no marketplace e conseguir pagar o boleto da... Ai, meu Deus. Acontece. Só que esse cliente ele ainda tinha uma maneira de escoar essa mercadoria, porque lá na cidade dele ele tem loja física e tal, mas não era a intenção dele vender essa mercadoria na loja física. Ele queria, de fato, que saísse da venda do marketplace, sabe? Enfim. Como é que você resolveu esse abacaxi? Não tem como resolver, né? Não tem solução. Porque assim, ó, vamos falar a grosso modo? A grosso modo, para você que quer aí uma estratégia mirabolante, vende com prejuízo e mete ads. Essa é a estratégia mirabolante. Só que aí detalhe é esse, prejuízo. Exato. Se o cara achar que nesse primeiro momento ele vai conseguir já fazer uma margem de lucro excepcional, ele está totalmente enganado. Exato. E aí, no fim, de qualquer jeito, você teria que tirar dinheiro do bolso para pagar o boleto, entendeu? Então, essa conta ela não fecha. Não existe você comprar produto contando que você vai pagar o boleto dele com a venda do marketplace, entendeu? De maneira saudável, não. A não ser... Aí pode ter a exceção à regra, né? Eu tô falando do que é regra. A regra é essa, assim, isso não acontece. E eu acho muito só para evidenciar um outro caso. Tem um cliente nosso lá, nem vou citar o nome, lógico, que o cara chegou e falou assim, eu quero ligar o F para meus representantes aqui. Vocês conseguem fazer isso em 6 meses? Eu falei, gente, que é isso? Você vende 500 par por dia. Tem jeito. Que é isso, cara? E aí? Aí a gente tenta orientar, igual eu falei, a gente tem que ser mais um psicólogo. Fala, cara, põe a sua cabeça no lugar que não é assim. Isso aqui, o Thiago usa esse exemplo que eu acho legal. Isso aqui não é fritar pastel. A gente precisa de um tempo. E para chegar nos números desses, igual lá, hoje, a minha venda só na internet seria de 600 pares dia. Porque como eu vendo os drops, então eu não posso contar as vendas deles, né? Mas, cara, chegar em 600 pares por dia foi chão, hein? Foi anos? Trabalho, foi lenha, não foi André, fácil, não. Não, é porque assim, eu cheguei nos 600 pares por dia há uns 4 anos atrás. Aí eu mantive, porque eu aumentei os drops, entendeu? Então, hoje eu tenho uma venda média lá de 1.000 pares dia, só que as minhas contas do que eu gerencio são na média de 600. Eu não quero subir isso. Para mim, tá ótimo isso. Tá porque ótimo. É um trabalho do caramba. André, eu imagino. Nossa, é muito hoje grande. Você tá com quantos funcionários mesmo? Tá com 21. 21. Interno, 21. Interno. Fora os terceirizados. Tem muito terceirizado. Tem 3 fábricas por fora que eu compro, tem montagem fora que eu ponto. O que você faz? Você vai terceirizando, que ajuda muito, deve dar né? umas 80 pessoas aí, mais ou menos. No total. Que é envolvido para produzir esses 600 pares. 1.000 pares. 1.000, né? 600 que eu vendo, mais uns 400 dos meus drops. Entendeu? André, só pontuar uma coisa importante relacionada ao que o Lineker estava falando, que inclusive serve para quem estiver vendo esse vídeo, é tomar muito cuidado com o guru de internet, porque o que acontece? A gente está aqui, a gente está meio que na contramão, né? Falando que não é possível você explodir de vender da noite para o dia. Não que não seja, é o que eu falei. Vende com prejuízo, mete ads, você vai conseguir. Mas há um tempo atrás eu vi um vídeo no Instagram que me chamou muita atenção, muito, que eu falei, gente, como é que as pessoas não veem isso? Era um guru falando de uma mentoria dele,
E na mentoria ele apresenta um case de sucesso de um cliente que saiu de um faturamento de R$100 mil, em 6 meses para R$3 milhões. Aí, não existe mágica, o que a pessoa precisa entender é o seguinte, para alguém que está vendendo 100 mil, quanto dinheiro você tem que ter para bancar o faturamento de R$3 milhões? Não. Eu falo por experiência. Entendeu? Isso, eu sei quem que é a pessoa, lógico, não vai citar nome, mas isso é mentira, esse vídeo. Isso não existe. O Thiago falou, Talvez é impossível. em alguns anos. Se você tem uma empresa que fatura 100 mil, você tem estrutura para 100 mil. Como é que em Quanto 6 de meses você vai tem que ter comprar, 3 você vai milhões, pôr isso? sabe? Então tá. Faz sentido. Aí o que acontece é o Fica seguinte, fora. as pessoas elas estão tão carentes às vezes de um resultado, que ela olha isso aí e fala, cara, que sensacional. Mas a pessoa que ela é empresária, ela sabe que isso não existe. Não existe. Tá? Esse tipo de situação só é vendido para as pessoas que não têm noção do que é gerir uma empresa. Não, e a hora que você fala assim, cuidado com os gurus da internet, gente, é o que mais tem. Nossa, não existe mágica em nada. Então, quer dizer, quando vocês sentam, porque vocês são especialistas e profissionais, sim, começou a gente vende. A história do Line que é linda, a sua também, começaram e vamos lá. Quer dizer, vocês sabem o que vocês vão sentar aqui, junto com o empresário, e falar para ele o que deve ser feito, quanto tempo, como é que funciona, que tem perda, sim, no começo, que tem que investir, que tem que ter essa gestão. Tem uma coisa que eu falei para você aqui mesmo. no podcast e falo com o Thiago, a gente fala para os nossos clientes, eu quero sempre usar esse termo. A gente nunca vai vender ilusão. A gente vende tudo na internet. Ilusão nós não vamos vender. Nós não vamos chegar para um cliente nosso que ele queira ligar o F lá para o representante dele e falar, cara, 6 meses, fica tranquilo. Eu não vou fazer um negócio desse. Um dia chegou porque a gente pessoa... sabe como que funciona o processo. A gente sabe que para chegar num negócio desse, volta a dizer, o Thiago falou, não é impossível. Realmente não é impossível. Mas o cara vai ter lá, esse cliente nosso, Thiago. Você acha que ele tem, vou chutar, 3 milhões para gastar em ads e baixar o preço, vender, ele vai aguentar tomar um prejuízo de R$500 mil por mês ali? Não vai. Não vai, gente. Então, aí você fala isso aí para ele, o único caminho é esse. Aí, o que acontece? Ele escuta o outro cara falando que tem como, que isso, que aquilo. Beleza, a gente tem que fazer o seguinte, eu não vou te vender essa ilusão. Você quer comprar a ilusão do outro, fica à vontade ali. E isso que você falou, eu vejo muitas pessoas, que até o que eu ia falar, desanimada de cursos na internet. Porque fala assim, a gente vai lá, compra, mas não vai fazer, não é nada disso. Quer dizer, a pessoa fica perdida, né? Aí eu falo assim, por quê? Porque existem pessoas que são os gurus da internet que estão usando isso... Só para capitalizar, né? Para capitalizar, e não para realmente ajudar o empresário a gerir, né? Fazer a gestão aí do marketplace dele. André, mas eu até brinquei no começo, né? Que entre nós aqui, que eu ia falar umas verdades e polemizar. Não querendo ser grosseiro, mas uma boa parte dessa insatisfação uma boa parte da culpa dessa insatisfação é da própria pessoa, né? Porque hoje o que a gente mais percebe na internet, teve um dia que eu estava conversando com o Lineker, não sei se você sabe disso, mas hoje na internet você tem 2 tipos de autoridades, né, que a gente chama, que é a autoridade imposta e a autoridade percebida. Esse é um termo do marketing digital. A autoridade percebida é quando a pessoa está vendo um vídeo de alguém e esse alguém demonstra, através ali da conversa, da fala, que realmente tem conhecimento. E a outra pessoa percebe, ela fala, nossa, esse cara entende, né? Essa mulher entende muito. E a autoridade imposta é o que você mais vê na internet, que é o cara no carrão importado, morando no condomínio, esse tipo de coisa. Gente, fazendo não uma é viagem assim. diferente, mostrando os filhos na Disney. Exato. Você pode fazer isso também, mas você não precisa usar isso como case, entendeu? E falar que é rápido, né? Deixa eu conseguir isso aí. Dobrei, tripliquei o meu faturamento em 2, 3 meses. Isso. Esses dias eu fiz um comentário num vídeo, né? Era o cara falando, vou te ensinar como que eu consegui faturar R$1 milhão no mês. Como eu já estou acostumado a lidar com isso, eu falei, cara, o que muda faturar R$1 milhão no mês? Conta pra mim, porque que muda é a sua margem. Se você tiver uma margem de 50% líquido, que não existe, aí eu fico quieto. Às vezes tem gente faturando 100 mil e tá ganhando muito mais que ele. Perfeito. Né? O outro, ele tá faturando 1 milhão, mas não tá conseguindo ganhar o que 100 mil dava pra ele. Só que o que você percebe nos comentários é que as pessoas elas não se preocupam em pensar sobre isso.
Eu acho que isso é uma questão até cultural do Brasil. O brasileiro ele não foi ensinado a desenvolver o pensamento crítico. Que é de olhar e falar, cara, tá, beleza, mas deixa eu ver então. Aí lá, pesquisar a história do cara, ver quem que o cara era, ver antes. De repente ver ali, quem que essa pessoa segue? Quem segue ela? Deixa eu entrar nos outros perfis e tal. Você começa a assimilar algumas coisas que você fala, entendeu? Mas não, normalmente as pessoas só brilham o olho e falam, nossa, essa é a vida que eu quero, sabe? Fala, cara, não é Não sei se é um assim. pouco de carência também, né, Thiago? Porque vamos falar uma coisa. Quando você começou fazendo quantos pares dia? Não vou contar, vou falar. Porque você tem 15 anos de história e de estudo. Você tem sua história também, mas André, e aí? Se eu for pensar só em produção, quando eu montei a fábrica, que foi acho que em 2018 que eu montei a fábrica, eu produzia 8 pares por dia. Aí, 8 pares por dia. E estava feliz demais que estava fazendo os 8 tava dando pares resultado, entendeu? Agora, se eu for pensar em venda... mas só explica que você iniciou a produção em 2018, mas antes de 2018... Não, porque senão o pessoal fala, mas é 15 anos? Não, mas é o que eu ia falar agora. E só para deixar claro, o meu primeiro faturamento em 2010, meu primeiro mês de faturamento foi R$15,90. Meu primeiro mês de faturamento, eu tenho minha planilhinha salva lá desde o início. Então, é o que a gente tem que entender. Não tem, foi... Na época foi película. Película de celular. Não tem empresa ou qualquer coisa que nasce grande. Exato. Gente, não tem jeito. Tudo tem que ter um processo. E, exemplo, né, eu respeitei os processos lá atrás. Gente, R$15,90 de faturamento, o que você faz com isso? Só que na época, quando eu faturei, eu fiquei feliz. Aí no mês da frente, acho que foi isso aí também. No terceiro mês, eu dobrei. Falei, dobrei meu faturamento. Então, assim, é só para entender que é um processo, né? A gente... Só continuando o que o Thiago falou. É a mesma coisa que você chegar hoje e falar assim, é fácil fazer 1000 pares dia. Exato. Não, você tem 15 anos que você veio trabalhando, começou com 8. Porque o que acontece? As pessoas elas estão acostumadas a ver o resultado e elas não entendem o processo que foi feito, que você teve que passar para chegar naquilo ali, né? Para chegar. Até por isso, André... Você falou muito de processos aqui. Sim, teve um que eu falei só sobre isso. Até por isso, eu estou fazendo um treinamento, né? Que eu quero ser diferente um pouco do que o pessoal faz aí. Lógico, vou mostrar o passo a passo que eu quero entregar algumas estratégias que eu adotei nesse período. E o diferencial que eu estou fazendo, não sei se tem alguém na internet que já faz isso, eu creio que sim, né? Não é uma ideia única, exclusiva, é que ao invés de eu pegar a minha conta de 15 anos e mostrar para a pessoa que, eu vou cadastrar um anúncio, vou te mostrar a publicidade, vou te mostrar como é que é as vendas. Ao invés de fazer isso, eu abri uma empresa há 2 meses atrás. Do zero. Do zero. Então, eu estou fazendo do zero. Então, tudo que eu estou fazendo nesse treinamento é para a pessoa ver que dá certo, entendeu? Estou pegando um preço real dos produtos que eu vendo. Eu estou sendo um cliente do meu drop, entendeu? Então, estou pegando o preço real, eu abri a empresa do zero, colocando imposto, colocando tudo bonitinho, e já estou tendo um resultado expressivo. O curso está terminando de gravar já, logo, logo eu vou lançar ele. Então, por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu não quero ser um desses gurus de internet que só mostra o resultado. Eu vou mostrar minha casa lá que eu moro no condomínio de alto padrão, vou mostrar meu carro. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso, eu me nego a fazer isso. Se um dia acontecer porque eu preciso responder uma pergunta, ok. Mas eu me nego a fazer isso. Mostrar a viagem, para com isso. Não é isso que eu quero. Porque eu quero mostrar o resultado. E de qual a melhor maneira para você mostrar resultado do que eu viver na pele do que a pessoa vai passar. Estou abrindo a empresa, está dando resultado e vocês vão ver em janeiro. Em janeiro eu estou soltando o treinamento. E eu falo, se tornar realmente autoridade. Entra lá, tá vendo? Aqui o passo a passo eu fiz. Deu certo, tá aqui. Porque eu tive que volto fazer a dizer, isso, não vamos vender ilusão, né, Thiago? A gente fala isso para os nossos clientes. Aquele cara que chega com a ideia... Eu nem dou bola de perder cliente. Exato. Quando eu vejo que o cara quer acelerar demais, eu nem me preocupo em perder. Tem clientes que a gente precisa de demitir eles, né? Porque sim, não tem jeito. A gente seleciona um pouco os clientes. Até a gente faz uma entrevista, né, para conhecer o cara. E acontece, às vezes. Aconteceu acho que umas 2 vezes. É normal. A gente chegar e falar assim, cara, você não tá com a ideia compatível com o que a gente quer. Não, mas vocês não conseguem. Claro que eu consigo, mas eu não quero te levar para um prejuízo, entendeu? A partir do momento que o contrato é assinado, a gente assumiu um compromisso de entrega de resultado. Exatamente. Aí pensa o seguinte, se ali na hora da peneira eu aceitei qualquer situação que está fora do escopo que eu uso para dar resultado para o cliente, é óbvio que eu não vou entregar o que ele espera. Então, só vai sobrar decepção, quebra de contrato, entendeu? Então, a gente gosta de trabalhar... Isso é muito ruim. Nossa, é horrível, é horrível. É interessante falar o seguinte, né? Quando a gente fala de resultado, a gente participa do resultado do cliente, né? E não é que a gente, só para deixar claro, não é que a gente não consegue fazer um resultado rápido, a gente consegue.
Mas o que a gente quer é que o cliente olhe para a gente e fale, cara, eu estou tendo um resultado gradativo e saudável. Ele está levando a minha empresa no azul. A gente não quer chegar nele e falar, cara, vamos lá, de 6 meses vamos fazer você vender R$500 mil. Mas aí todo mês ele olha, a empresa dele está lá, 50 mil negativos, 30 mil negativos. E sabe o que a gente acontece, quer manter a André? empresa dele saudável, no azul, por mais que seja um crescimento mais lento, né, Thiago? É o que a gente pensa, né? Não, e sabe o que acontece mesmo com aqueles que falam... Então, assim, uma coisa importante, né? Acho que a Line não vai se importar de eu falar, mas muita coisa a gente veio... No início, nós aceitava de tudo. Né? Exato. Essa que é a real. Só que aí você vai entendendo algumas coisas. A gente já aceitou o cara que quer acelerar, que fala, não, vamos meter o pau. Exato. Sabe o que acontece? Esse processo, mesmo um processo de acelerar, às vezes você tem que ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses tomando prejuízo. No primeiro mês, o cara e aí, já dá? A gente já consegue mexer no preço e tal? Os caras não aguentam bancar, entendeu? Porque na hora que o cara vê o dinheiro indo embora, vê lá, ele vai lá fazer a conta, fecha no vermelho, aí ele começa a ficar arrepenido, entendeu? Aí ele começa, não, mas... Aí você fala, não, beleza, assim, eu posso voltar para trás. Eu posso voltar para trás, mas aquele crescimento que você estava vendo 100, 120, 150% ao mês, ele também vai voltar para trás, isso é normal. Então, hoje a gente procura clientes mais alinhados com a nossa mentalidade, sabe? Que assim como a gente quer fazer um trabalho bem feito, duradouro e de longo prazo, esse cliente também tem essa mentalidade. Até isso é um dos motivos pelos quais a gente chegou no consenso que, por exemplo, só vamos atender empresa. Normalmente, a pessoa que tem empresa, ela já está mais pronta de pensamentos de longo prazo, né? Ela já não é mais tão ansiosa. Quem está começando sempre quer muito rápido, né? Porque está começando. Não tem mágica, não tem jeito. É que as pessoas que nunca tiveram uma empresa, elas têm uma visão errada sobre a empresa, né? Ela acha que o cara vai montar a empresa, começar a ganhar dinheiro, ficar rico e acabou. Aí quando você monta uma empresa, você vê que você tem imposto, você tem escritório, você tem funcionário. Aluguel, aí você vai fazendo aquele tanto de coisa, a hora que você vê no final do seu DRE, você fala, cadê meu lucro? Entendeu? Trabalhou e não teve lucro. Então é normal isso aí. Tem gente que nunca nem ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar do DRE, entendeu? É normal isso. Mas eu gosto muito de ouvir isso e de chegar junto com vocês aqui. Tá, eu vendo um produto X. Vocês vão lá na minha empresa para ajudar na gestão do meu marketplace. Eu não fiz nada ainda. Então, se vocês chegam lá, como é que é essa reunião? Como é que é mostrar tudo isso? Que não existe, né, a varinha mágica que eu ponho o dedinho aqui e você vai faturar 500 mil. Como é que é o trabalho de vocês? Inicialmente que vocês são, né? Autênticos, querem fazer com que a pessoa cresça, falando sempre ali na honestidade, na verdade, do que é, porque vocês estudaram para isso. Sim. Mas tem essa chegada ali de colocar, de fazer a primeira reunião de negócio. Primeiro, vale ressaltar que a gente trabalha com o Brasil todo, né? Não só de Franca, né? E Franca tem bons produtos para vender, né, gente? Tem muito. Bastante. Franca, muita gente não sabe, mas é a segunda maior cidade do Brasil no e-commerce hoje, né? Só perde para São Paulo, capital, se eu não estiver errado. Franca vai fazer 200 anos agora. Isso. E a gente, né, a melhor cidade, a segunda melhor cidade do país para se viver com qualidade de vida. E eu conheço muitos empresários que vendem, né, já diversos produtos. Não é só o calçado mais. A nossa cidade, né, cresceu em vários outros, né, num serviço, em outros produtos, diversificou a indústria, a tecnologia. Confecção ficou muito forte. Que hoje tem gente exportando. A confecção a Schiarelli tem também. Então, eu sei, a Schiarelli tem tudo. Tem bolsa feminina. Tem bolsa. Então, quer dizer, diversificou muito. Né? Então, produtos bons nós temos aqui. Sim. Né? Precisa de ajuda para fazer isso. Mas vocês atendem, então, o Brasil todo. Pode continuar. Que toda hora eu corto. Sendo de Franca, obviamente, a gente faz uma reunião presencial, né? Porque eu acho que não teria por que ser online. Mas essa primeira reunião ela tem 2 objetivos simples e claros. Primeiro é conhecer o cliente e entender do negócio dele. E o segundo é justamente apresentar para ele o nosso negócio, como a gente trabalha. Primeiro, a gente entende sobre o cliente e o negócio dele, quais são as expectativas dele, qual é a vontade que ele tem, como que ele pensa sobre quanto tempo ele está disposto a levar aquilo para frente e tal,
para em seguida a gente apresentar nosso negócio. E aí a gente apresenta como a gente trabalha, como a gente faz o que faz, e já deixa claro, fala, olha, mas o meu trabalho é sempre visando longo prazo. Até uma coisa muito importante, tem outras empresas que fazem o que a gente faz, mas cobram um valor fixo mensal muito alto e não tem comissionamento. No nosso caso, nós temos uma pequena mensalidade, assim, bem pequenininha mesmo, né, Lineker? Que é só para bancar algumas ferramentas que a gente usa, e a gente cobra uma comissão sobre o faturamento. E isso é para mostrar para o cliente que se ele quer vender, eu quero vender o dobro, porque eu só ganho dinheiro se ele vender. Entendeu? Que bacana. Esse é um ponto importante, que às vezes o pessoal olha e fala assim, eles não querem fazer rápido. Não, a gente quer fazer rápido, porque senão a gente não ganha dinheiro. Mas Lógico. o ponto é que... Não é que vocês não querem fazer rápido, tem o processo ali que precisa. Exatamente. Falou tudo. Exatamente. É que o cliente ele precisa entender desse processo, porque até como eu falei aquela hora, se eu fizer ele vender... Por que o cliente lá pediu para a gente parar? Porque o cara não está preparado, entendeu? Por mais que a plataforma possa te entregar um volume de venda gigantesco, você precisa ter consciência se você está preparado para lidar com aquele volume. Mas, enfim, depois que a gente faz essa reunião, aí eu vou ser sincero, minha taxa de conversão é alta, viu, André? Eu não costumo perder cliente, não. Aí, que bacana, porque vem cá. Normalmente a gente perde quando a gente quer. Né? O maior interesse de vocês é que aquele cliente realmente desponte e venda, né? Que aumente as vendas dele porque assim, aí a gente considerável. Vai ganhar também, e vocês vão ganhar porque é uma comissão. Exato. Né? E o que vocês mantêm são ferramentas que vocês utilizam, que precisa ter um valor ali do dia a dia para bancar isso, né? Para pagar isso. Que bacana. E hoje vocês estão com quantos clientes em Franca e no Brasil? Ó, a gente chegou a bater 28 clientes ativos, né? A gente está aberto há um ano e meio. Né, um ano e meio, a agência é nova. Está bem recente. Né? 28 clientes, aí a gente foi, né, fazendo tirando alguns não deram certo mesmo, normal, no meio do caminho, outros nós mesmos fomos tirando. Hoje a gente está com 11 ativos, mas aí são 11, assim, que são curva A, né? É a mesma coisa de produto, porque até, às vezes, de repente, as pessoas assimilam muito, assim, o resultado da gente baseado no tanto de cliente que a gente tem. E, na verdade, a nossa política de trabalho ela é ao contrário. Eu quero ter o mínimo de cliente possível para que eu possa me dedicar o máximo possível à conta daquele cliente e faturar o máximo possível, entendeu? A gente adota aquela máxima do menos é mais. Isso. Né? Menos assim, clientes de mais qualidade para que a gente possa entregar mais resultado, entendeu? Tanto para eles quanto para nós também. Porque não adianta nada, tem muita gente, você entra numa agência grande aí, beleza, é uma agência gigantesca. Só que você nunca vai falar com o cara que está lá no topo, na cabeça mesmo, assim, que no caso sou eu e o Lineker, por exemplo, com a gente é diferente. Eu falo com todos os meus clientes, todos os dias no WhatsApp. Por mais que não seja eu, às vezes, ali na operação, pôr na mão, fazendo anúncio e tal, mas os meus clientes, eles falam comigo, eles não falam com os meus colaboradores. Então, para discutir estratégia, sabe, fazer reunião e tal, eu atendo o tempo todo, às vezes até com comida na boca. Não, e vocês transmitem esse profissionalismo e essa segurança. Isso. E a agência só vai crescer cada dia mais. Hoje vocês estão com quantos colaboradores lá? A gente tem 4 colaboradores, né? E vez ou outra a gente vai pegando algum terceirizado para trabalhos mais braçais. Porque como nosso trabalho também é muito focado na questão de análise de resultado e depois potencialização desse mesmo resultado, é um trabalho que a gente consegue executar mais com menos pessoas, sabe? A gente não tem necessidade de ter uma equipe muito grande, entendeu? Porque a gente já sabe exatamente aonde focar, então é mais fácil. E a hora que você chega na empresa, eu só tenho o produto. Ele tem o produto. Põe na mão de vocês. Aí a gente se vira com o resto. O cliente ele só precisa... Pode dormir. Ó, eu tenho isso aqui, eu sei fazer isso aqui, eu não sei mais nada. Isso. Quero que vende. Só uma coisa... Põe na sua mão. Você falou uma coisa muito importante. Quero que venda. Nós somos realistas. Tem mercado para tudo? Tem. Mas às vezes pode ser que o seu produto, por exemplo, na internet ainda não tenha demanda. Isso acontece, tá? É normal. E aí uma parte do nosso trabalho também, antes de começar qualquer coisa, é verificar se o seu produto tem potencial, entendeu? Porque a gente já passou por essa situação de pegar um cliente que o produto dele não ia de jeito nenhum. E como eu costumo dizer,
hoje a gente tem conhecimentos e ferramentas o suficientes para pontuar que não foi por minha causa. Eu até brinco, é uma das coisas que eu uso, né, para fechar contrato, eu falo, olha, porque o cliente fala, mas vai dar certo, eu falo, olha, não é por minha causa que não vai dar certo, isso eu te garanto, né? Então... Se depender de mim, vai, com E a hora certeza. que chega, vocês fazem esse estudo. Uhum. O que está mais... Como que é esse estudo? Como é que eu começa? Isso aqui vende, André. Não, isso aqui não é o momento. Eu não posso... Porque talvez amanhã esse produto vai ser o momento dele. Claro. Talvez Na verdade, não é hoje. Eu até brinco, André, que a gente às vezes faz até um trabalho de consultoria, tá? Eu já tive clientes... Tô vendo... Além da gestão, é uma consultoria. Sim, já teve clientes que eu já falei, olha, o seu produto, ele é um produto que as pessoas precisam descobrir que ele existe. O seu trabalho começa na rede social. Primeiro você vai lá para a rede social, você vai gravar vídeos do seu produto, você vai mostrar seu produto funcionando e tal. As pessoas tomando conhecimento disso, aí é onde elas começam a procurar por ele na internet, e aí sim você tem demanda. Mas respondendo a sua pergunta, o nosso trabalho para descobrir se esse produto é viável ou não, ele começa, através de ferramentas que a gente tem internas lá, procurando pela demanda, entendendo a demanda. Pô, quantas pessoas buscam todos os meses por esses produtos, ou esse produto específico, dentro das plataformas? Tá? Porque, de repente, você descobre lá que você tem um volume de busca, sei lá, 5.000 pesquisas média mensal. Aí, quando você olha para esses números, você vai entendendo, pô, qual que é a capacidade de venda desse produto todo mês? Entendeu? Aí, às vezes, eu entendo ali no mix de produto do cliente, tem um produto que ele vai conseguir vender 50 peças todo dia, tem um produto que ele vai vender uma por semana, entendeu? E aí a gente consegue direcionar o cliente, falar, olha, aqui é onde você tem que focar, aqui é bom ter, mas não adianta você esperar resultado. E, Andréia, a gente sempre é assim. O cara fala, não, mas eu queria vender esse copo. Mas é o que eu acabei de falar, eu vou te dar isso aqui, mas o eu quero que venda. Eu quero que venda. Mas aí a gente é sempre sincero, fala, olha, a gente pesquisou e tal. E uma coisa importante, não é necessariamente pôr numa pedra ali para falar, ó, não vai dar certo e pronto. Exato. Às vezes não é o momento. Por exemplo, o cara, hoje nós estamos para começar dezembro. O cara chega e fala, Thiago, eu fabrico moletom. Beleza, vamos fazer um trabalho, lá no meio do ano que vem você vai vender pra caramba, mas não vai vender agora. Mas vai começar a trabalhar esse produto agora, que vai ter a hora dele vender. Vender até vende, sabe? E eu acho que essa paciência do empresário, ele não tem muita. Por isso que eu falei até que a gente tem que ser meio que psicólogo, porque acho que esse que é um grande problema do empresário. De todos os nossos podcasts que a gente gravou, ele sempre fala de processos. André, tem um processo, tem o tempo de cada coisa. Sim. Você sempre falou muito disso. E as pessoas, eu vejo assim, cada vez mais sem paciência de esperar isso. Quer produzir isso aqui hoje, quer que venda e pronto, e já estourar. Mas eu trago isso um pouco pro cotidiano nosso mesmo, né? Vamos voltar aí 15, 20 anos atrás. Você assistiu um seriado na televisão, você assistiu um episódio hoje, o outro só que semana que vem. Era. Você queria jogar um jogo no videogame, você tinha que ir lá, comprar, acabou aquilo ali e acabou. Você jogou ele ali, ou você volta a jogar o mesmo jogo, você não tem como pegar outro. Hoje a gente pega o celular, em 2 minutos você baixa 3, 4 jogos diferentes, você vai na Netflix, você assiste a série inteira numa noite. Então, eu acredito que essa geração ela está muito acelerada nos processos. Só que aí a pessoa ela teria que pensar o seguinte, uma coisa é aqui o celular na sua mão, tecnologia. Outra coisa é você trabalhar e fazer acontecer uma coisa que ela é difícil. Internet, gente, marketplace, perdão. Não é brinquedo. Só para você ter uma ideia... Cada dia eu aprendo mais e mais com esse empresário aqui e hoje conhecendo o Thiago. Só para você ter uma ideia, se você fizer um anúncio hoje dentro do Mercado Livre, pode levar, não é uma regra, mas pode levar até 72 horas para que os clientes realmente encontrem o seu anúncio nos resultados de busca. Então, você pensa assim, você acabou de criar um anúncio. Pode acontecer por 3 dias ali, basicamente, o cliente não conseguir nem achar seu produto dentro da plataforma. Então, aí, outra coisa. Essa é muito engraçada, né? A gente fala muito sobre taxa de conversão, né? Que é o quanto você vendeu para a quantidade de visitas que você obteve. Taxa de conversão, normalmente, você faz a conta por 100, né? Então, a cada 100 visitas, quantos produtos eu vendi. Aí, às vezes, o cara vê um produto que teve 20 visitas, porque eu estou em 1 milhão de grupos, né?
Aí fala, não, meu produto já teve 20 visitas e nenhuma venda. Eu falo, eu acho que tá tudo certo, né? Agora, você faz 3 meses que tá no ar, teve 20 visitas, aí o erro tá em outro lugar, não é nem no... E justamente esse lado de vocês conhecerem onde está o erro, o que está acontecendo. Andréia. Gente, isso não é fácil. Eu vou te falar, André, assim, ó, vou te cortar aí, Thiago. Tem coisa que a gente faz meio que com um feeling. Sabe aquela questão? Que você chega num lugar, você já tá tão apto, tá tão acostumado a fazer que você já faz por. Você já olha e fala, aqui tá acontecendo isso, aqui tem tá coisa, isso. Tem coisa que o Thiago também tem esse jeito de lidar. Tem coisa que eu olho um anúncio e falo, isso aqui não vai dar certo, então deixa quieto. Ou então eu olho e falo, cara, se essa palavra-chave que está no lugar errado, você vai inverte ela e dá um resultado. É porque a gente está há tanto tempo martelando isso aí todo dia. No nosso caso, né, Thiago? É todo dia. É todo segunda dia. A segunda. A gente não tem o 6x1, 5x2 que eles querem ir hoje, né? Isso não existe pra gente. Todo 7x0. É todo dia. Até todo dia. Mano. Tem vezes que eu e o Thiago tá fazendo reunião, entre aspas, né? Conversando, mandando áudio um pro outro lá. 11h30 da noite, uma sexta-feira. Eu não sei te falar. Entendi. Eu não sei te falar. Eu no computador, faz lá, entendeu? Que eu folgo em feriado, final de semana, férias, então, não sei nem a última vez. E te fala assim, ó, aí entra os gurus de internet, né? Não, só passeia, anda de carrão e tal. Na praia, com notebook. Na praia, notebook. Cara, legal. Não precisa trabalhar? Não, é gente, legal. Não tem aí você fala assim, você não conseguiu isso. Cara, graças a Deus eu consegui. Eu viajei agora, não precisei fazer nada. A empresa tocou bonitinho. Só que quem tá acostumado com essa vibe, você não consegue ficar parado. Às vezes eu olho esses caras e falo, gente, como que dá conta? Hoje eu não vou perder um tempo de qualidade da minha família para ficar trabalhando. Isso eu não vou fazer. Eu não vou deixar de viajar para ficar trabalhando. Muito. Já fiz isso muito lá atrás. Precisou Para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que fazer. Mas o que acontece? Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu tenho um tempo de qualidade da minha família, a gente às vezes vai para um restaurante, só que eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu me sinto até meio culpado por não estar fazendo alguma coisa. Às vezes eu sento no sofá para assistir alguma coisa, eu olho e falo, uma vez cara, que eu não vou ficar sentado aqui assistindo essas coisas não. Eu já pego o notebook e vou trabalhar. Tem uma coisa para fazer? Não, então eu vou trabalhar. Minha maneira hoje é desse jeito, entendeu? Você já acostumou. É o hábito. 15 anos, o hábito. A minha esposa tava brigando comigo ontem, né? Falando sobre isso. Você trabalha direto, não folga e tal. Faz 20 anos já que a gente tá junto. E aí ela... Só que assim, brigando entre aspas, a gente, graças a Deus, não é de ficar brigando. No bom sentido, né, Thiago? No bom sentido. E aí ela comentou, falou, nossa, meu aniversário é dia 30 de dezembro. E ela falou, esse ano seu aniversário vai cair na segunda. Eu virei pra ela e pensei, é sinal que eu tenho que trabalhar. Porque se é na segunda... Mas você sabe que falando disso, eu fui no aniversário da minha prima essa semana e várias amigas dela falaram, nossa, você aqui? Porque a Dani falou que você só trabalha. Aí uma falou assim. Aí depois, fazia tempo que eu não via realmente as meninas. Eu cheguei em outra mesa, você só trabalha, né? Ou você veio aqui hoje? Gente, cada uma comentou a mesma coisa. Por quê? A hora que está todo mundo passeando, muitas vezes eu realmente estou trabalhando. Então, é um sábado, é o dia que eu tiro para fazer algumas coisas. Então, por quê? Você tem objetivo. Você falou de sexta-feira. Sexta-feira não importa de ficar até 10, 11 horas, até a hora que precisar. Precisa de acordar cedo para trabalhar no sábado também. Né? Domingo, o único domingo é que eu gosto realmente de rezar e tal, mas... Se eu fizer isso primeiro, depois eu posso fazer e trabalhar, entendeu? Mas olha só. Agora é engraçado quando a gente escuta isso, né, Andréia? Você só trabalha, só trabalha. A impressão que passa, a gente está até mudando o assunto aqui um pouco, né? Mas vamos trazer para essa questão que eu acho interessante falar. A impressão que passa é o seguinte, quando a pessoa chega e você fala que só trabalha, ela está te jogando um fardo que não é real. Não existe problema nenhum em trabalhar, gente. Não. Existe problema nenhum em você querer melhorar a sua empresa, a sua vida financeira, a saúde financeira da sua família como um todo. Qual o problema nisso? Aí a pessoa fala para você, você acabou de falar, você só trabalha. Gente, qual o problema nisso? Tem algum problema? É como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. É como se você estivesse né? fazendo coisa errada. E como se tivesse não, você trabalha muito, para com isso. Né? Como se fosse difícil. E não é. E realmente tem tudo. E detalhe. A gente precisa desse. E vou te falar, hoje até minha esposa acostumou. Ela teve uma época que ela achou que eu ia parar de trabalhar à noite. Eu até pensei em fazer isso, eu não dou conta. Hoje ela entende que essa parte do trabalho à noite em casa virou como se fosse um hobby para mim. Que você vai fazer o que você gente, gosta. tô falando sério, não é para fazer média, não.
Eu adoro quando eu estou em casa, às vezes o menino vai dormir, minha esposa vai dormir. Eu não consigo dormir cedo. Eu durmo meia-noite e meia, 1 hora todo dia. Não tem coisa melhor do que eu sozinho, em casa, sentado no sofá com o computador, fazendo as análises de anúncios que eu quero, olhando meu DRE, vendo como é que está o custo do meu produto, sabe? Então, assim, hoje, pelo menos para mim, o Thiago acho que está nesse nível também. O trabalho, eu não encaro ele como um fardo, entendeu? Às vezes as pessoas elas pensam isso, nossa, mas você só trabalha. Gente, o que você só tem? trabalha, né? Você só trabalha. É a mesma coisa, tem gente que gosta de beber cerveja, não gosta? Eu não gosto. Então, Tem gente que gosta de ir pra praia. Tem gente que gosta de não sei o quê. Cara, eu gosto de trabalhar. Deixa eu quieto aqui na minha. deixa eu trabalhar. Você vai trabalhar no seu aniversário, tá? Vou, pode ter certeza. E quero trabalhar com você. Eu, no mínimo, se eu não estiver fazendo nada, eu tô no meu celular, no bloco de nota, anotando coisas que eu tô pensando. Olha aí, gente. Direto. Gente, então a agência, né? Ela chegou para mudar a vida do empresário que queira vender. É para ajudar o empresário hoje a digitalizar o negócio dele, né, através das maiores plataformas de vendas online do mundo, que são os marketplaces. O Mercado Livre hoje é a 5ª maior plataforma de marketplace do planeta, né? E a maior da América Latina, disparado. Tem a Amazon, que em questão de acesso briga ali de frente com o Mercado Livre, mas em volume de venda o Mercado ainda Livre não tem força, né? É. A Amazon vai acontecer ainda. A gente só não sabe quando, né, Thiago? Porque tá a Amazon, isso, na verdade, se fosse diferente a plataforma, já teria pegado. É que a plataforma em si, ela é muito complexa. Ela é muito complexa de se mexer, exige muita atenção. O painel financeiro deles é horrível, você não consegue entender. A publicidade deles é muito ruim. A maneira como você faz, entendeu? A Amazon, nesse ponto do sistema em si, sabe? E mesmo assim, vocês trabalham com todas essas plataformas, mesmo com a dificuldade que você, né? já entendeu. Deixando claro assim, o cliente que quiser buscar a gente não vai chegar para ele e falar, vou colocar em tudo. A gente vai pegar o produto dele, identificar as demandas. Onde dá certo. E por mais que o cliente tenha aquela ansiedade, aquela vontade de fazer as vendas acontecer, nós temos que ter o nosso método de trabalho, que eu vou dar uma olhada. Se seu produto vende no Mercado Livre, eu vou cadastrar no Mercado Livre. Cadastrei no Mercado Livre, vou para o Shopee? Não. Eu vou continuar fazendo o Mercado Livre dar certo. Por mais que eu já não fiz anúncio, porque o nosso trabalho não é fazer anúncio, né, Thiago? É bom falar isso, né, cara? Nosso trabalho é entregar resultado financeiro. E se o resultado financeiro está no Mercado Livre, na Shopee ou na Amazon, é lá que a gente vai trabalhar. Nosso trabalho, o Guilherme falou um negócio interessante, não é cadastrar produto, porque se fosse, aí eu cadastrava em todo lugar, te entregava e falava, toma, Andréia, tchau e benção. A gente quer isso, e a gente sabe que esse é um dos grandes erros de quem quer começar na internet hoje e não assiste uma aula. Então só ver um videozinho dos gurus aí, né? Você fez seu anúncio, não quer dizer que você acabou seu serviço. Você tem que voltar ali inúmeras vezes para entender o que aconteceu, tem que saber fazer uma análise, por que está tendo visita e não está tendo conversão, ou por que não está tendo visita, ou se a visita é de qualidade, como é que está o CTR da sua conta. Então, assim, esse é o trabalho nosso. É por isso que o empresário, ele deveria, pelo menos nos consultar, aquele que tem interesse de pôr o produto dele na internet, porque ele não vai estar contratando uma empresa que faz anúncio. É uma empresa que vai criar os anúncios dele com alta performance, vai ter metodologia de trabalho e vai entregar um resultado para ele que lá na frente ele vai ver que é saudável o resultado. Ele vai ter que ter um investimento no começo, óbvio, né, Thiago? A gente fala, o cliente ele tem que ou investir em publicidade, que é o Ads, ou talvez ter uma margem de lucro negativa ali momentaneamente, porque uma das estratégias de posicionamento, se não há a maior estratégia de posicionamento, é você trabalhar no preço. Você tem que ganhar no book de ofertas ali em preço, em relação a isso não tem como. Então, só que o que acontece? A gente vai fazendo diariamente essas análises e lá na frente a gente entrega o resultado para o cliente. Tem cliente nosso que hoje ele está totalmente no azul e ele olha e fala, cara, hoje eu vendo muito no azul, até esse cara, né, Thiago? Não vai citar nome aqui, mas, Thiago, para de vender, não estou dando conta de entregar, cara. Com resultado, trabalhando no azul, investindo em publicidade, porque faz parte da estratégia, isso aí a gente entende, né, Thiago? Que é uma publicidade coisa... daqui a um tempo não vai nem... isso aí é o resto da vida, vai ser uma questão assim, ou você faz ou faz, não tem nem conversa. Ou você vai só ficar naquele mar bem porque tranquilo a publicidade, ali, né? ela entra nos resultados financeiros do marketplace. Então, na hora que o marketplace apresenta lá o resultado dele lá na bolsa, sabe? Bolsa de valores, aí fala lá quanto lucrou e tal, você vai ver que alguns bilhões do lucro ali vem
do que os vendedores investirem em publicidade dentro da plataforma. E esse é um dinheiro que entra limpo, né? Ele entra limpinho, assim, é literal. Para pensar. Você é a dona da plataforma e eu tenho que te pagar para mostrar para você. E um dos grandes segredos nossos, André, que a gente não pode nem falar muito sobre isso, né? Mas é a habilidade que a gente tem em mexer em publicidade. Porque a gente faz uma conversão muito bacana para o cliente. Então, ela começa a ficar rentável. A gente entende, assim, o perfil do cliente, vai potencializar o produto, vai identificar qual anúncio a gente vai fazer, qual produto curvado do cliente. A gente faz todas essas análises. E quando a gente parte de publicidade, a gente consegue chegar num ponto que a publicidade está totalmente equalizada dentro da gestão financeira do produto. Então, você vai olhar assim, ó. Já tá ele tem ele tem marketplace, tem a comissão nossa, tem produto, nota, publicidade. No final ali da DRE dele, ele vai olhar e falar, ó, tá no azul, cara. Tá fazendo publicidade, tá vendendo muito, acontece. Mas é onde a gente fala, creio eu, não sei se o Thiago concorda comigo, esse é um dos diferenciais nossos. A parte publicitária, ela é muito importante e a gente consegue entregar resultado. E dá para pôr porcentagem em tudo, assim. Publicidade, só para identificar para quem não entende como que funciona, você não consegue sempre ter a mesma margem definida do que você vai gastar. Porém, a gente consegue deixá-la próxima. Por exemplo, se você colocar, eu quero gastar 6% só de publicidade. A gente consegue trabalhar com ela, em determinados momentos ela vai para 8%, depois ela volta para 6%, cai para 5,5%. Então, você consegue ter uma régua. É que tem gente que às vezes vai trabalhar e fica com 14%, 15% de publicidade, só gerando prejuízo, entendeu? Entendi. Então, faz parte do Hoje a gente tem anúncios nosso. rodando com tacos. Tacos é uma métrica que a gente usa, que ela é referente ao quanto do lucro do cliente está sendo gasto em publicidade. Que está em torno, a gente tem anúncio rodando com 2,5%. Então, tipo, o cara ele tá vendendo, tá fazendo publicidade e apenas 2% do lucro dele está sendo gasto em publicidade. Só para explicar, ACOS é Advertising Cost of Sales, que é o custo de venda que você vai ter por operação, por publicidade. O TACOS, que é o que o Thiago falou, é o total. Ou seja, o TACOS é o que ele tem de custo total de publicidade na conta dele, o ACOS é do anúncio em si, entendeu? Entendi. Só para deixar bem claro. E aqui vocês falam assim, né? A gente tem que entender tudo. É TACOS, é ACOS, as outras normas. Ixi, eu não coisa, André, só sigla. Como é que o empresário entende isso? Precisa de vocês mesmo, não tem jeito. E a parte engraçada é que algumas dessas métricas, elas nem existiam, sabe? Ainda tem isso, que aí o mercado vai atualizando essas coisas, então o tempo todo vai saindo esse trem novo que você tem que começar a entender, aí o jogo vira outro. Vou contar uma novidade aqui, muita gente não sabe. Muita gente mesmo não sabe disso, é uma novidade. Já está para vir outra mudança para o mercado de marketplace, que vai ser uma mudança gigantesca, que é a forma como os produtos vão ser mostrados nos resultados de busca. A Amazon que vai trazer isso, tá? Inclusive a Amazon ela é pioneira praticamente em todas as coisas. A Amazon está fazendo uma mudança no sistema dela, que os produtos vão começar a aparecer nos resultados de busca de acordo com perguntas que os clientes fazem. Não é mais sobre palavra-chave. Por exemplo, hoje você entra lá no Mercado Livre e digita camiseta masculina, aí vai aparecer um monte de camiseta masculina lá. Porém, quando você vai para os buscadores como o Google, por exemplo, as pessoas elas usam mais para fazer perguntas. Como usar camiseta masculina com calça jeans? É só exemplos aleatórios, tá? E a Amazon está implementando isso no sistema de busca dela. Vai vir o anúncio. Exato. Aí agora, os anúncios eles vão começar. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, vai vir ainda para o Brasil e daqui a pouco o Mercado Livre se atualiza e é assim que acontece. Mas é já para vocês se preparando. Então, basicamente, na hora de criar o seu anúncio, você vai ter que ser estratégico em como que você usa suas palavras-chave, porque as suas palavras-chave elas vão ter que responder perguntas dos clientes, entendeu? Então, nesse caso, eu já colocaria como usar, né? Já a calça com a camiseta ali para mostrar. Exato, são coisas mais ou menos assim. Esse negócio ainda é meio novo. Eu ainda estou estudando como que isso está acontecendo. Vai ter que fazer foto de tudo novamente e começar a colocar. É constante, viu? A gente sempre tem que atualizar alguma coisa. Isso de foto que você falou aconteceu recentemente. O Mercado Livre sempre exigia. A foto tem que ser fundo branco para todas as categorias. 1.200 por 1.200, tamanho. Tamanho 1.200 por 1.200. Agora, para a categoria de moda,
O Mercado Livre está pedindo a foto com fundo. Na verdade, por enquanto, tá de confecção, né? Não é de moda em geral. Perdão, de confecção, porque calçado não entra. Mas para confecção, vestuário, né? Eles já estão pedindo agora que a foto tem um fundo, mas não é um fundo ambientado, é um fundo minimalista, um fundo de estúdio mesmo, sabe? Uma cortina, uma parede com uma textura, um negócio bem básico, assim, tal. E aí os anúncios de fundo branco têm perdido relevância para esse tipo que de já anúncio. está no padrão que eles estão pedindo. Aí é onde a gente fala, o empresário ele não tem tempo de estar antenado nessas mudanças. Aí o cara pega hoje, ele vai fazer o anúncio dele lá, vamos citar essa linha de confecção. Ele vai fazer um vestido feminino, uma calça, sei lá. E ele começa a vender. Fala, nossa, agora eu vou aumentar minha empresa, fazer as coisas acontecerem. E ele está vendendo só. Ele não tem uma empresa que cuida desse processo para ele. Aí o que vai acontecer com ele? O Mercado Livre muda o jogo. Ele não sabe. Ele só vê que as vendas dele começam a fazer assim. De repente ele fala, gente, o que está acontecendo? Mas estava dando certo, eu vendia muito, o que aconteceu? E aí entra naquela questão que eu te falei. Ou ele vai atrás de alguém que entende, seja um colaborador ou uma agência, ou ele vai olhar e falar, não, a internet não vira nada não, isso aqui não dá certo não. Vou te dar um exemplo real que aconteceu esse ano disso. O Mercado Livre fez uma atualização no algoritmo dele, que antes era assim, ó, o cliente ele entrava lá na busca e digitava, né, pesquisava pelo produto, aí aparecia aquele monte de produto. Agora, o Mercado Livre está atrelando a palavra-chave do produto a uma categoria específica dentro da plataforma. Aí, o que isso muda? Imagina que quando o Lineker tem anúncio assim, o Lineker tem anúncio lá que faz 1 milhão de anos que está no ar. Aí, quando o Lineker criou, não existia essa categoria. E dentro do Mercado Livre, uma vez que você cria um anúncio, você não pode mais mudar ele de categoria. Se você quiser mudar, você tem que criar um novo. Então, por exemplo, o Lineker tem lá sapato social, mas ele estava numa categoria que não é a mesma categoria hoje. Quando o cliente entra agora, né, isso mudou, quando o cliente entra e digita sapato social, como o produto do Lineker não está na categoria de sapato social, o produto dele perde relevância na plataforma. Então, se esse produto dele, por exemplo, era um produto curva A, que vendia muito, e do nada para de vender, se ele é o cara que não entende de marketplace, ele não consegue descobrir por que perdeu. O diferencial nosso é o quê? A gente participa dos eventos, né, Thiago? Também tem contato direto com o gerente de contas dos marketplaces em geral. Nós estamos sabendo disso faz tempo. Eu tenho anúncio que realmente está perdendo relevância, mas já tem uns 3, 4 que eu ranqueei. Porque aí você vai, já corre atrás e já resolve isso. Então é onde nós estamos falando. Se eu fosse um empresário que eu tivesse só focado na minha produção de fábrica ali, você não ia conseguir. E eu não quisesse me atualizar, eu ia hoje estar olhando, cara, o que aconteceu? A internet tá ruim, hein? Tá vendendo pouco. Mas não é, gente. A regra do jogo muda. Não todo dia, exagero falar, mas com muita frequência, né, Thiago? Porque a gente sabia há um ano atrás, eu tenho anúncio hoje que eu olho e falo, cara, como eu fiz anúncio ruim. Mas aí eu volto pro Thiago, a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, cara, não é. É anúncio que tá aqui, ó, 6 anos no ar. Então, há 6 anos, a regra era uma. Hoje, a regra mudou. Então, a gente precisa desse tipo de informação, que a vantagem nossa é isso. O nosso cliente hoje ele pode ficar 100% tranquilo, que a gente está sempre se atualizando, e qualquer coisa que venha acontecer, talvez ele nem fique sabendo, a gente já aplica na conta dele e está tudo certo. Ele nem sente essa diferença, entendeu? E eu tô ali o dia inteirinho mexendo com marketplace, aí eu chego em casa de noite, eu vou fazer curso ainda de marketplace. Para se atualizar sempre. Porque gente, isso é perigoso também. Porque, veja bem, você empolga. Pus um produto lá. Vendeu. Aí você monta todo o seu negócio baseado nisso. Aí eu contrato funcionário, eu faço tudo, eu aumento o meu negócio. Do dia para a noite vai lá embaixo. Para de vender. E aí? A pessoa não aguenta, não? Dá para encher as 2 mãos aqui com gente que eu conheço que fez isso. Sério mesmo. Muitas. Foi lá, montou a estrutura, isso e aquilo, de repente as vendas secou. Você fala, mas você não imaginou que podia dar problema? Ele não vai ter um funcionário que vai ficar estudando sobre marketplace. Se ele tiver, o funcionário é extremamente caro. Um funcionário, gente, com todo respeito, tá? A gente tá aqui nessa agradecer, que estudou. Mas um funcionário que tem a metade da experiência que a gente tem, ele não vale menos de 7, 8 mil para a empresa. Te garanto, porque eu já tive funcionário assim lá dentro. Eu já paguei 5 mil para um funcionário lá que não sabe 1/10 do que eu sei. Eu tive que pegar ele e falar, cara, você está fazendo errado esse tipo de estratégia aqui. Eu não sabia. E veio de empresas que já trabalhavam com marketplace, entendeu? Posso te contar uma coisa que eu fiz, um erro que eu cometi baseado nessa história? Pode. Foi a parada da pandemia. Quando aconteceu o negócio da pandemia,
E eu falei assim, agora que eu vou dar o golpe de mestre. O que era o meu golpe de mestre? Eu falei assim, ó, eu não vou pagar imposto. Escuta, tá? Escuta essa história. Eu já tremi aqui, porque eu falei que Eu já tinha CNPJ fazia tempo. Eu falei assim, eu não vou pagar minhas guias de imposto, porque o que acontece? Isso aí, inclusive, é uma estratégia comum do mercado, tá, André? Tem muitos empresários, o que eles fazem? Eles acumulam o imposto do ano inteiro, aí chega em janeiro, eles parcelam o imposto e fica ali o ano inteiro pagando aquele imposto para ganhar, para ir fazendo a empresa crescer e tal, enfim. Eu pensei, falei, vou fazer isso. Eu vou arrebentar, porque subiu demais minha venda, minha guia de imposto ficou altíssima. Eu tinha guia de imposto de R$35 mil, pra você ter ideia. Deus. Aí eu falei assim, eu vou pegar esse dinheiro, comprar tudo de mercadoria, reinvestir no meu negócio, porque aí na hora que passar esse negócio de pandemia, eu vou estar lá em cima e daí eu não desço mais, né? Só que eu achava que a pandemia ia durar 2 meses, 3 meses. Era aquela mesma história de todo mundo. Né? Eu também pensei que fosse assim. Sabe o que aconteceu? No final eu fiquei com R$80 mil de dívida de imposto. Juro pra você. Perdi o CNPJ. Aí, no desespero, inclusive aqui já vai mais um aprendizado. No desespero ali para tentar recuperar rápido, eu comecei a vender réplica de calçado. Foi o primeiro calçado que eu comecei a vender, foi réplica. Não, graças a Deus não. Só que sabe o que aconteceu? Perdi minha conta do Mercado Livre. Essa conta, ela tinha, na época ela já estava com uns... A pandemia foi 2020, né? 4, ia fazer 5 anos de conta. Era uma conta Mercado Líder Platinum, faturamento R$300 mil médio mensal. Perdi a conta por causa de vender réplica. Então, eu falo assim, teve um dia que eu estava conversando com o cliente, eu falei, cara, contratar a gente cortar caminho. Eu tava vendo você fazer uma coisa errada atrás da outra, eu falei assim, ferrou. Eu vou contar minha estratégia também na pandemia. Eu falo assim, contratar a gente é cortar caminho. A gente sabe o que dá errado, entendeu? Exatamente. Então, é muito mais fácil. Deixa eu só falar que o Thiago falou da estratégia, eu fiz uma, não desse jeito, mas só para entender como é que foi. Eu já tinha um faturamento legal, eu tinha lá na época da pandemia, mês da semana, uns 400 mil em boleto para pagar, né? E tudo normal, equacionado, bonitinho. E eu acertei com alguns funcionários, que com medo, né? Veio aquele medo nos primeiros 7 dias, falei, cara, como é que eu vou pagar? Depois eu fui vendo as notícias, eu falei, cara, você quer saber o que eu vou fazer? Eu peguei esses boletos, renegociei com os clientes, com os fornecedores. Eu sempre fui muito sério nos pagamentos, eu sempre pago antecipado. Correto, né? Dificilmente eu pago em dia, eu pago sempre antecipado. Todos eles jogaram lá para 30, 40 dias. O que eu fiz? Eu estava com o dinheiro no banco, eu produzi mais ainda, aí começou as coisas a abrir devagarzinho, a internet começou a tomar conta. Cara, eu vou te falar, meu lucro subiu uns 200% do que eu tinha. Aí eu fui, paguei todo mundo, me sobrou um montante legal ainda. Eu fiz uma estratégia diferente do Thiago, mas o que acontece? É o fato... Não, é o fato de você analisar e entender imposto, o mercado. Só o imposto. Eu não deixei de pagar ninguém. Nada de ruim, tá aqui bombando com a agência. Eu simplesmente renegociei, joguei, né? E peguei aquele dinheiro que estava ali para pagar, utilizei para estruturar mais ainda a empresa. Depois o que acontece? Eu fiz a empresa crescer, paguei todo mundo certinho. Cara, graças a Deus, eu não atrasei nenhum centavo. Imposto, funcionário, tudo. Mas essa é a questão que a gente da experiência, né? Em 2020 eu estava com 10 anos, 11 anos já de empresa, né? Cara, eu falei, eu preciso dar um jeito de reverter esse jogo, não pode ser assim. E sozinho, porque eu lá na Esquiarelli eu sou o único, né? Eu não tenho sócio. E sozinho pra você tomar decisão, e naquela pandemia... Nossa. Eu falei, vou renegociar com todos. Renegociei, acertei com os funcionários. Deu uma semana, 10 dias, eu pensei, falei, cara, isso aqui vai virar o jogo, não tem jeito. E eu chamei alguns de volta, a gente vai produzir, contratei alguns, a gente aumentou a produção naquela mesma. Tava as lojas paradas, as vendas da internet caindo e eu produzindo a mais. Minha esposa falava, amor, você tá ficando louco, você tá arrumando. Falei, não, deixa. Essa é a parte interessante. Eu falava, deixa. As esposas de vocês iam ficar doidas com vocês. Mas eu acho que vai dar certo. Aí deu um mês, André, as vendas assim, sei lá, na época eu vendia 600 par por dia, 500 par por dia, mais ou menos, eu não vou lembrar os números agora. Eu sei que naquele período eu dobrei as vendas assim de um dia para o outro. Só que o que acontece? É o que a gente falou de estrutura, né? O cara que sai de 100 mil para faturar 3 milhões, ele não dá conta. Eu tinha uma estratégia, tinha produto, e a equipe que eu tinha recontratado com mais gente. Então, estava pronto, né?
Tava pronto. É Agora, estratégia. sobre essa questão das esposas que você comentou, isso aí é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu acho super normal hoje a pessoa que ela não está envolvida em empreender não entender o nosso raciocínio. Isso é comum. Eu tenho situação que eu dou risada. Teve uma vez que a minha mãe estava lá em casa, eu juro pra você, eu já estava assim, tranquilo, e minha mãe falou assim pra mim, você não vai arrumar um trabalho? Eu juro pra você. Você trabalhando, fazendo tudo Eu ali. falei, mãe, mas esse é meu trabalho e tal. Ela, menina, isso aí não vai dar certo. Porque não entende, né? Ela pensava lá do jeito. E você conseguiu pagar esses impostos? Paguei, tudo graças a Deus eu paguei, só para deixar juro. claro. Não, vou só uma falar. mezana, Não foi assim, Não, de início não foi fácil, porque né? depois o juro é grande, não é? Os juros é grande, mas graças a Deus, eu acertei muito rápido de novo, né? Que foi onde eu comecei a vender calçado do jeito certo e tal. Aí 2022 foi um ano muito bom de vender, muito bom mesmo, vendeu demais. E aí eu consegui reaver isso muito rápido, sabe? Eu não deixei muito tempo no ar, né? E também, eu vou ser sincero, como era pro governo, não tava muito bem não, viu? Mas era aquela história, eu não tinha... Até inclusive, isso é engraçado, porque aí pra você ver como é que sobra pros outros, né? Eu e minha esposa era sócia no CNPJ, nós dois, 50-50, né? Mas ela tava lá só com o nome. E adivinha o que aconteceu? Essa dívida só aparecia no nome dela. Nossa. E aí ela ficou brava. Não, ela olhou pra minha cara e falou, ou você paga ou eu te mato. É mais ou menos isso. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu quero que depois vocês conte para nós aqui, daqui a pouquinho, sobre um case de sucesso na gestão de vocês. Pode escolher uma ou duas empresas para vocês contarem o sucesso do produto e desse processo todo que vocês fizeram. Mas antes, Thiago, nós vamos falar aqui da Schiarelli. Sim. Schiarelli, nós só encontramos os produtos onde, Heineken? Só na internet. O Marketplace foi o meu site próprio, né? Tá vendo? Essa é a situação que eu já expliquei, bom frisar. É uma estratégia que eu sempre tive, não é por causa de pandemia ou por causa do momento atual. Desde quando eu comecei a vender na internet e montei a fábrica, eu nunca quis abrir representante, loja física para vender. É sempre internet, entendeu? Porque eu acredito muito nesse mercado e é difícil a gente quantificar isso em números, né, Thiago? Mas é um mercado que ele, sei lá, deve ter... Não dá nem para falar em porcentagem, mas deve ter muito a crescer ainda. Tem muito a crescer. Não, internet... É absurdo o que tem para crescer. Só um pequeno pontinho, assim. Na Ásia, hoje, continente asiático, de todo o comércio que acontece, uma média de 40% a 45% é pela internet. Aqui na América Latina é em torno de 10 a 15%. Então, só para você ter uma ideia do então, tempo que a gente por isso eu optei e não vou fazer esse recuo. Né? Eu entendo como recuo se eu quisesse voltar a ter representante, essas coisas. Que né? São mais de 8 anos, ele está indo para 9 já, né? De fábrica, né? Fábrica. Tem 15 anos de história, mas ele tem 9 anos, está indo para 9 anos de fábrica. Conforto, praticidade, elegância, na Schiarelli. E hoje, Thiago, tem presente para você. Para mim? Eita! Adivinha o que nós temos aqui? Não podia deixar de ter um presente da Schiarelli para você. Cara, ele me deu um modelo novo, ó. Aí sim, lançamento de couro. Aqui, ó, só para pontuar, a gente lançou tem poucos, acho que tem uns 2 meses, se eu não me engano. A gente já tá sofrendo para produzir, de tanto tá vendendo. Cara, deu super certo, o modelo tá muito bacana, totalmente de couro, solado em TR, antiderrapante, entendeu? Não é que ele não escorrega de forma alguma. Isso aí dá certo com bermuda, com calça de linho, calça jeans. Couro, 100% couro. Gente, sente cheirinho. 100% couro. Eu gosto de cheirar o couro. É gostoso. Olha que lindo, gostei do design. Nossa, sem contar o conforto, né, Thiago? O bom, você vai usar que agora, eu mais gosto desse modelo de tênis é que isso aqui é tipo roupa preta. Você usa com qualquer coisa que você tiver. Exatamente. Thiago, e hoje você vai para casa de Schiarelli, é isso? E só uma coisa importante, olha que lindo, gente. Viu, André? Olha só. De repente os ouvintes, ou quem está nos assistindo pode falar, mas eles não são sócios? É a primeira vez que eu ganho alguma coisa lá. É verdade mesmo. Porque o sócio só trabalha na agência. A agência deles é para dar resultado para vocês. Porém, que é verdade mesmo. Hoje é a primeira vez que ele está ganhando o Schiarelli.
E olha, que bonito, viu? Já pegou um modelo classe A, tá vendo? Você pode chamar a gente sempre que você quiser, viu? Bem, você sabe, a Schiarelli é patrocinadora oficial do Qualitar em Foco. Verdade. Nossos convidados aqui sempre saem sorrindo porque levam o Schiarelli, bem. Eu vou até deixar ele aqui, ó. Vamos deixar ele aqui enquanto vocês falam do case de sucesso. Vamos deixar aparecendo. Thiago, vamos falar, né? Claro. Vamos falar de um case. Vou falar de um caso. Você fala de um e você fala de um, pronto. Pode ser. Vamos lá. Deixa eu falar então. Pode falar. Tem um cliente, até acho que o Thiago gravou um vídeo no Instagram, não vou lembrar muito bem as datas. Sim. Quando a gente fala de autoridade, impostos, essas coisas, a gente faz a percebida mesmo que é a realidade. Se eu não me engano, foi em agosto do ano passado, Thiago, que ele estava faturando R$2.000, R$3.000 no Mercado Livre. E ainda estava em queda, na verdade. Em queda. Ele veio em queda ainda. Tá. A gente chegou em junho, 130 mil. Confirma se os números estão certos. Isso, exato. A gente chegou em junho com 130 mil dele. Em junho ele fez 130 mil de vendas. Tá. Vocês começaram com ele. Agosto de 23. De 23. Junho desse ano ele vendeu 130 ano ele chegou em 130 mil. Ele teve a paciência de esperar o processo. Ele já é um cara que ele é um fabricante grande de Franca e ele estava com o negócio dele bem em queda mesmo em todos os marketplaces. E ele já tem essa noção do que tem que ser feito. A gente explicou para ele entendeu. E ele hoje ele é um dos maiores clientes nossos, né, Thiago? É um dos Thiago? maiores clientes que a gente tem. Então, assim, é só um exemplo. Nossa, mas a diferença foi de 3 mil para 130 mil. Isso porque a gente pegou junho. Se a gente for aumentar o recorte agora, já tem mais. Ele tá Não, chegando 190, se o cliente 200 mil. deixa vocês trabalharem, colocar a estratégia de vocês em prática, não tem erro. A gente gosta, André, assim, de... Até esse cara é um cara que eu tenho certeza que ele vai continuar com a gente por uma longa data. Que o primeiro ano é mais pra gente colocar a casa em ordem ali, deixar as coisas funcionando, os anúncios que tem uma performance que ele vai ter pelo menos o resultado financeiro ali, de faturamento ele vai ver. Mas é a partir do segundo, terceiro, que a gente vai conseguir mostrar resultado de lucratividade para ele. E ele já está nessa fase, né, Thiago? Sim, ele já está com a gente há quase 2 anos. A gente já está começando a pegar a lucratividade e ele olha e fala, cara, hoje eu estou conseguindo ver números, ver lucro, entendeu? Nossa, então, é um case interessante para a gente pontuar para o pessoal aí, né? Case bom, e um case né, ali que está ali, que você viu, que tem identidade, que tem credibilidade, né? Porque aconteceu, vocês fizeram isso. E esse cliente também acompanhou por entender um pouquinho sobre marketplace. Sim. Porque quando a pessoa não entende, ela começa e chega para vocês e fala, não está dando resultado, mas é porque ela não consegue passar o que tem que passar, e né? é legal porque, tipo, nesse caso que o Lideker está citando, por exemplo, o que a gente gosta de frisar é assim, né? Esse cara, em junho, ele bateu 130 mil, mas se você pegar janeiro, ele tinha vendido 30 mil. Então, vamos pensar assim, ó, de janeiro para junho, que são 6 meses, né? Ele estava 100 mil de diferença de um lugar para o outro. Então, pode ser que a pessoa, ela olhe ali, por exemplo, se você pegar de agosto até janeiro, o cara, ele saiu de 3 mil para 30. Tem muita gente que a pessoa ela não consegue ver o valor disso. Gente, é um crescimento gigantesco. 100%. Aí depois você sai de 30 para 130. 100%. E aí, mês a mês, continuar crescendo, para chegar agora no final do ano, chegando ali perto de mais de 1 milhão faturado. Aí tem um outro case de sucesso, que é o cara que pediu para parar, né? Foi muito engraçado. Vocês estão ajudando ele também, né? Porque não pode parar, não. Sim. Não, tá com a gente. Não, quando ele hoje. fala parar, assim, ele não queria que a gente vendesse mais. É só Mas não tem exato, jeito, entendeu? Vi. Fala pra ele, agora não tem jeito mais. Não, pra gente Sim, é é péssimo. a hora que você fala. A gente "Bicho, sabe que agora dá eu pra vou alavancar estourar mais, de né, ganhar Thiago? dinheiro." Não, ajuda ele. Não deixa... Fala, vamos vender. Esse outro case de sucesso foi em setembro do ano passado, que ele entrou com a gente. Ele já tinha o negócio rodando. A Shopee dele estava com 15 mil reais de faturamento. De setembro até dezembro do ano passado, em dezembro ele fez na Shopee 235 mil de venda. Em dezembro, não é juntando tudo. 5 meses dá, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. 4 meses. 4 meses do nosso trabalho. Setembro foi quando ele começou. Aí 4 meses do nosso trabalho. Em dezembro ele fez 235 mil. Não é juntando todos os meses. Só em dezembro ele fez 235. Aí ele pediu pra gente parar e tal. Aí isso é muito importante pontuar, porque isso, por exemplo, gera um impacto na conta. Que você trava o fluxo de crescimento, sabe? Então aí, depois em janeiro, fevereiro, março, a gente teve que meio que refazer um trabalho para ele voltar a crescer. Aí ele voltou a crescer, cresceu muito. Graças a Deus estava indo muito bem.
E agora, esse final de ano, ele está projetando bater pelo menos uns 500 mil. Não, gente, ele não vai parar, não. Ele tem que vender e vocês ajudarem ele com Não, essa é que estratégia. essa frase dele foi nessa época de dezembro. A gente já fez isso e agora ele vai bater 500, né, Thiago? Exato. Aí Olha agora ele só. vai bater 500 esse dezembro. E isso porque o produto dele só precisava dessa assessoria. Na verdade, não era o produto, né? Ele estava mal posicionado. o produto dele estava ok, mas o conhecimento dele No em plataforma e marketplace ele não tinha. Então, é onde a gente entra nessa questão. O produto do cliente, normalmente, a gente não vai nem influenciar. É o que eu te falei aquela hora. Mas a gente Produto entra pra com as gente estratégias, é né? indiferente. É claro que a gente, volta a dizer, só para ficar claro, a gente trabalha com qualquer produto. Agora, se é qualquer produto que vende, aí a gente tem que entrar lá e analisar para falar, olha, seu produto é bom, seu produto... Tem muita gente que tem o produto certo, mas no preço errado. E, na verdade, o não... produto dele estava prontinho para ir para os marketplaces, só precisava dessa gestão especializada para chegar e no lugar certo. despontar. As pessoas Detalhe certas assim, no lugar certo, ele já né, até gente? tinha as vendas, né? É legal pontuar isso, ele já tinha as vendas, mas ele chegou num platô que ele não estava conseguindo atravessar. Ele tinha 15 mil reais de faturamento na Shopee quando ele que entrou. Acontece muito isso. Às vezes você chega num número e ele fica naquilo ali, você fala, gente, como é que eu não ultrapasso isso aqui? É porque existe estratégia por trás para você fazer cada etapa do processo. A gente começou a fazer a Shein dele esse ano também, agora mês passado a Shein dele bateu 130 mil de faturamento, aí esse mês estava previsto para chegar até 200. ele já tinha ou não? Não, a Shein não. Foi a gente que abriu, né? que começou isso, exato. Começou de zero. Então, o que vocês, né? Cada um tem o seu momento aqui, apesar, né, dos dois estarem juntos na agência, mas para falar para o empresário que quer vender nos marketplaces. Olha, na minha opinião, vender nos marketplaces é o futuro. É uma coisa que, para você que trabalha com um produto físico, que é possível enviá-lo, né, via transportadora, correios, não estar dentro do marketplace é perder tempo e dinheiro. Eu sei que existe hoje uma guerra aí na internet porque muita gente fala tanto que o marketplace cobra, que é muito caro e tal, mas é uma questão que a gente como empresário tem que se adaptar, a gente tem que se ajustar, né? Porque, para e pensa, só o Mercado Livre recebe em média, quase 300 milhões de acessos por mês. Você não teria como ter uma loja física que receberia tantas pessoas assim todos os meses, né? É impossível. E aí você vai deixar de lado essa oportunidade? E até aquele representante comercial, que a comissão era 20%, mais os gastos que tinha com viagem e tudo. Exato. E ali em cima, hoje o representante está aqui. É exatamente, só é a mesma o dinheiro coisa. para esse representante, não é? É a mesma coisa. E você, Laine Schiarelli? André, eu vou mais ou menos dentro do que o Thiago falou, tá? Não tem como fugir muito. O que eu penso é o seguinte, eu tive eu não sei se é felicidade ou se foi estratégia ou visão, sei lá o que é, cada um pode chamar do que for, de há 15 anos atrás começar, e quando eu comecei a fábrica, eu não escutei muita gente que ficava assim, vai vender para representante. Eu falei, eu não vou, eu vou ficar só na internet. Eu tive essa felicidade de continuar e hoje ser creio que, não estou sendo utópico de falar, que uma das maiores empresas de marketplace de Franca, né, Thiago? Sim, creio que sim, né? Concordo. Então, foi graças a isso. Então, eu penso o seguinte, hoje em 2024, o empresário que ele não está na internet, ele não tem a sua loja ali dentro do marketplace, ele não tem noção do que ele está perdendo. Ele não tem noção. Se ele tivesse a noção do quanto que ele poderia alavancar a empresa dele, os produtos dele, com um resultado totalmente diferente do que uma loja física ou só uma fábrica, depende de cada um, a realidade de cada um. Então, assim, eu penso que hoje é inegociável o empresário não estar com seus produtos na internet. É inegociável. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Ficou com alguma dúvida do que a gente falou, chama a gente, vai no Instagram, pode ir no particular do Thiago, no meu particular também, Vamos entendeu? lá, como é que encontra? Vamos falar aí da agência, A agência é Agência e Sales for You, do Sales 4U. Vamos falar isso, né? Fácil. Vamos explicar, né, Thiago? O E é de e-commerce, o Sales é vendas em inglês, o 4 é aquela brincadeirinha com palavras, né? For, que seria o for para você, né? Para você. E o você. Então, vendas no e-commerce para você. No e-commerce para você. Vamos falar assim, a gente fez esse jogo de palavras, né? E então, o Instagram, pessoal, é @Thiago B. Damasceno, Damasceno. Só chamar ITG no final de Instagram, que eu tenho toque. Aí minhas redes sociais é @Thiago B. Damasceno ITG. Aí vai no YouTube, @Thiago B. Damasceno YTB. Nossa.
TikTok é TTK. O meu pessoal tá acostumado, é @lineker.schiarelli. Segue lá que a gente tá colocando alguns conteúdos interessantes. Viu? Gente, hoje vocês deram um show aqui que não tem como não entender o trabalho de vocês. O empresário que quer estar nos Legal. marketplaces deve procurar essa gestão, Com certeza. porque não é fácil, ninguém dá conta de fazer tudo e vocês são especializados nisso. Só uma coisa, André, rapidinho. Eu tô falando agora pro Thiago, se ele achar ruim, depois a gente conversa. Depois você conversa com ele, Thiago. Para quem está assistindo a gente aqui, entre em contato em qualquer uma das redes sociais. A gente cobra uma taxa fixa, né? Já falou o valor da taxa? Não Não, falei. né? A gente cobra uma taxa fixa, a gente conversa e depois explica para ele. A gente vai dar 3 meses de isenção dessa taxa fixa para quem chegar e falar que foi através do podcast que Qualitar. veio através do Que podcast. vez através. Falou, eu vai vi ter vocês no isenção, podcast olha. da Andréia, do Qualitar, em Foco. Tem nosso site também, tá? essensor.com.br. É, legal, verdade. Se quiser acessar lá, ver um pouquinho do trabalho que a gente faz. E lá também tem um botão do WhatsApp, que dá para Isso. chamar direto. Então, você deixando gravado, 3 meses de isenção da taxa. O Gente, comissionamento a gente mantém, Ó, eu não mas a sabia taxa a gente disso. deixa 3 meses de Isso é isenção. novidade. não vai danar com ele, porque ele acabou de fazer uma promoção agora aqui, Thiago, a gente tá né? precisando arrumar cliente Tá. de qualidade, hein, É cara? verdade. Então, vamos lá. Gente, eu quero que vocês venham mais vezes aqui para a gente falar sobre isso. Claro. É um assunto que está em alta. Nós precisamos de levar para o empresário, né, essa gestão especializada que vocês têm e conhecimento, que você sabe, né? Você estudou, você também, Sim. para conseguir chegar e entender desse mercado. E vamos convidar todos para estar aqui, participar com a gente e vocês voltarem, tá Tá bom? certo. Perfeito. Sejam bem-vindos, sempre Line. André, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Por ter aberto o espaço para a gente aqui, né? Para poder falar um pouco do nosso trabalho, né, Thiago? Que é importante a gente divulgar o que a gente faz, o conhecimento que a gente tem e o que a gente pode agregar na empresa das pessoas, né? Acho que é legal. Muito obrigado. Viu? Você sabe que aqui, só você marcar a data, você já é, o podcast é seu. É de casa. Pessoal, até o próximo Qualitar em Foco e aproveita essa chance aí de ter essa isenção de taxas para fazer a gestão do seu negócio. Até o próximo Qualitar em Foco.